Então sejam muito bem-vindos ao Entrevista Podcast, um programa que é voltado para todo o público corporativo. A ideia desse programa ela surgiu de uma necessidade que é muito comum entre estudantes ou quaisquer profissionais que querem fazer uma migração de carreira. Eu conversando com várias pessoas e é unânime que assim, gostaria de conhecer mais alguma carreira em específico ou gostaria de ter mais informação para pautar as suas decisões profissionais. Então, pensando nisso, a gente está criando esse humilde, porém pretensioso podcast, onde ele vai ser uma base de conhecimento para você que está nos assistindo. Então, eu já peço para você compartilhar, curtir conosco, compartilhe com seus amigos, ok? Temos aí bastante coisas para falar, bastante informação para extrair dos profissionais que a gente vai receber aqui. Então, hoje, com muita felicidade, estamos no nosso primeiro programa. Eu queria fazer, antes da gente iniciar, alguns agradecimentos. Primeiro, agradecer a Deus que nos permite todas as coisas, nos permite sonhar, nos permite batalhar atrás dos nossos sonhos. Queria agradecer a minha querida companheira, minha noiva Simone, que me apoia em todas as loucuras que eu faço. Ela é uma batalhadora, está sempre ao meu lado. Gostaria de agradecer o Ezequiel, que está aqui com a gente na produção executiva. Depois, no final, ele vai dar um oi aqui para vocês verem a carinha bonita dele. Agradecer minha mãe também, que desde que ficou sabendo da minha ideia, me deu muito apoio. Então, eu estou muito feliz, estou bem empolgado com essa ideia. Cada detalhe foi pensado com muito carinho, cada detalhe foi muito bem desenhado. A gente já tem uns meses aí fazendo planejamentos e ainda assim, na hora de iniciar, a gente esquece de baixar um volume. Mas é o ao vivo, né? Na edição a gente tira essa parte. Então, com esse intuito que a gente está aqui, para produzir um conteúdo de qualidade para você. Então, de novo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com os estudantes aí das áreas, que eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para eles. Eu também preciso fazer 3 agradecimentos super especiais para os nossos parceiros que têm trabalhado com a gente, têm comprado a ideia com a gente. Um deles é a 3Bro Estamparia, eles que proporcionaram para a gente essas lindas canecas. Então eu gostaria de agradecer aí ao Robert, que está apoiando a gente nesse projeto. Então, um trabalho deles que é muito bom, é muito legal, eles são muito detalhistas e muito atenciosos. Então, eles são ali da região de Barueri, então se você precisar de presentes, de gifts, qualquer coisa, ou se sua empresa quiser fazer algum tipo de campanha, consulte eles, eu tenho certeza que eles vão ter um preço bem legal aí, produtos de ótima qualidade. O próximo parceiro que eu preciso agradecer muito, comentar, é a Live Consult. Live Consult, desde que a gente fomentou essa ideia, eles têm nos ajudado, têm contribuído muito com ideias. Então eu gostaria muito de agradecer, principalmente a figura do Marlon, que tem nos apoiado bastante. Marlon, obrigado, você ainda me deve, tá? Estou te cobrando ao vivo, mas muito obrigado, tá? Por todo o apoio. E também queria deixar aqui para, se a sua empresa tem problemas com Wi-Fi, tem problemas com segurança da informação, consulte a Live, aí está o site deles. Então a Live é uma empresa especializada em toda a parte de Wi-Fi e segurança da informação. Então manda ver porque eles são bons. E o terceiro e último apoiador aqui da noite, eu quero falar do Natan. O Natan ele possui um canal no YouTube que ele faz uma espécie de consultoria de motos, então é um canal muito interessante. Então hoje ele tem uma moto que é uma Royal Enfield, é até difícil de pronunciar, mas essa é uma moto que é nova aqui no Brasil, então ele dá várias dicas sobre motos, sobre você que quer adquirir, sobre você que quer pilotar. Então vai lá no canal dele, dá uma conferida, você que tem vontade de ter uma moto, que tem muito conteúdo bacana para você, tá bom? E como não podia ser, né, estamos aqui no nosso programa Entrevista, não podia ser diferente e temos que fazer jus ao nome. Então, quem é que nos entrevista? Sempre um profissional de RH. Então, foi pensado com muito carinho esse primeiro programa para a gente ter uma profissional de RH conosco. E essa profissional é a Luana.
Olá, gente. Boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vinda, Luana, ao nosso programa. Obrigada, Everton. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz também de estar aqui nessa estreia, né? Legal. Eu desejo que seja muito sucesso. Tenho certeza que vai ser. Muito obrigado. Como eu disse, né, foi pensado com muito carinho e o nome entrevista não é à toa. Esse símbolo aqui, ó, Zac, põe a câmera 2 aí para o pessoal ver. Esse símbolo aqui, ele não foi feito por um designer, tá? Foi feito pela Simone, mas assim, eu acho que ficou muito legal, veio muito a calhar para o propósito do que a gente está fazendo, tá? Então eu também já deixo, aí na tela já deve estar aparecendo o nosso WhatsApp nesse canto, o nosso Instagram naquele canto e o e-mail aqui embaixo. Então, se não tiver, o Zac vai colocar ali, você pode seguir a gente no Instagram, pode adicionar a gente no WhatsApp e já a gente vai abrir um bloco de perguntas. Você pode enviar suas perguntas pelo WhatsApp e a Luana está com uma responsabilidade enorme em responder e tirar todas as dúvidas. Mandem as dúvidas, gente. Estou aqui para ajudar. Exatamente. Então, vamos lá. Luana, então hoje sou eu que estou na pele do RH, hein? Que diria? Do lado né? Você que está entrevistando hoje. Então, Depois você me conta como é que foi. É uma grande responsabilidade. Então, vamos lá. Então, vamos ver se eu estou bom nisso. Conta pra gente, como que foi o seu início? Como que você fomentou a carreira de RH na sua vida? Vamos lá, eu venho de uma família muito grande, né? Eu tenho muitos irmãos, muitos sobrinhos. Eu passei por muitas coisas na minha vida, mas essa questão do relacionamento com as pessoas sempre foi muito forte dentro de mim. Então eu sempre soube que eu queria trabalhar com algo que envolvesse as pessoas, né? Então eu sempre tive um pensamento de assim, eu quero ajudar as pessoas. De alguma forma, né? Nem que seja com uma simples atitude que lá na frente vai mudar a vida dessa pessoa. Eu sempre quis trabalhar com pessoas. E todo RH de empresa tem esse pensamento de ser um apoio na vida das pessoas que transcende ao profissional? A grande maioria dos profissionais, né, dos meus colegas de RH tem esse pensamento, mas não é uma regra. Tem algumas pessoas que estão no RH porque elas mesmas dizem, né? O RH me escolheu. Acontece muito isso, né? A galera acaba caindo de paraquedas no RH. Mas a grande maioria tem isso do cuidado mesmo. A gente sente nos nossos colegas de RH esse cuidado também, e isso que é muito legal. Poxa, muito legal. E o RH, quando a gente está iniciando a nossa carreira, a gente ouve muito falar de RH. Só para quem é absolutamente iniciante, tá? RH é uma abreviação que a gente faz para recursos humanos, que é um departamento da empresa, tá? Então a gente abrevia aqui só para ficar mais dinâmico. A gente ouve falar do RH mais voltado nessa questão de entrevista, mas o RH é muito mais do que isso, ele é muito mais profundo, né? Muito. Dentro do RH nós temos um leque, né, de departamentos, então a gente tem departamento pessoal, que cuida mais ali da folha de pagamento, mesmo da parte mais burocrática dos números, né? A gente tem cargos e salários, para definições mesmo de cargos, de salário, o que essa pessoa vai fazer, quando que ela vai ganhar, qual que é a premissa para promoção, por exemplo. A gente tem treinamento e desenvolvimento, né? Porque não é só contratar a pessoa e colocar ela naquela cadeira, a gente precisa desenvolver esses talentos, né? Então também tem treinamento e desenvolvimento, tem desenvolvimento organizacional. Dentro do RH tem muita coisa. Algumas pessoas falam, gente, RH não trabalha. Gente, RH trabalha. Se tem uma coisa que o RH faz, é trabalhar. Então tem recrutamento e seleção também. Então é um leque de opções dentro de RH. É bem legal porque assim, se a pessoa quer trabalhar com RH, mas eu não gosto muito do contato com a pessoa, por exemplo, porque eu sou introspectivo. Tem o departamento pessoal, que é aquela coisa mais fechadinha, mais folha de pagamento, né, mais na unha. Então a pessoa pode escolher qual dessas áreas, né, dentro do RH, ela pode atuar de acordo com o que ela gosta também e de acordo com o que ela se sente confortável. Bom, aí a julgar então pela sua fala inicial, você é do time que gosta de contato, que faz a parte da entrevista mesmo. Exato. Na verdade, eu iniciei com o departamento pessoal, porque eu queria entrar na área. Então, assim, gente, a primeira dica já, se vocês querem trabalhar com alguma coisa, quer trabalhar com RH, por exemplo, deem oportunidade para todas as áreas. Porque, querendo ou não, para você chegar a um cargo, né, de liderança, por exemplo, você precisa conhecer um pouquinho de cada área do RH, né? Então, eu iniciei com o departamento pessoal. Depois eu fui para recrutamento e seleção. E atualmente eu tô na parte de desenvolvimento organizacional mesmo. Tá, legal. Mas aprofunda um pouquinho. Desenvolvimento organizacional seria o que, mais especificamente? Certo. Hoje, como coordenadora, né, eu tenho que ajudar a empresa a crescer, né, como empresa, e para isso eu preciso desenvolver os profissionais e líderes.
Então, por isso que a gente chama de desenvolvimento organizacional. Para isso, eu desenvolvo treinamentos, né? Então, a gente tem que entender qual que é a necessidade de treinamento dos líderes, qual que é a necessidade de treinamento para os colaboradores. Então, a gente desenvolve um treinamento, aplica esse treinamento, faz todo um acompanhamento, mas para além disso, tem avaliação de desempenho, tem feedback, então, são muitas coisas envolvidas. Fora a correria do dia a dia das coisas que vão acontecendo mesmo, né? Você é daquele time que pede aquela... Agora eu já vou começar a pegar pesado. Você é daquele time que fica cobrando a gente para responder a pesquisa de 365? Sim, alguma coisa assim? Eu sou. Inclusive, na empresa que eu estou trabalhando atualmente, né? Nós fizemos a avaliação de desempenho recentemente. Se você me permite, eu só gostaria de tocar nesse tema que eu acho muito interessante. Porque assim, eu mesmo sou um profissional de mercado já há muito tempo. Só que sendo bem franco, tá? Bem franco mesmo. Eu faço, é uma normativa da empresa, eu faço, mas eu não sei explicar o porquê que eu faço. Então, antes dela falar dessa parte, eu já gostaria de pontuar isso. Então, o que seria do ponto de vista de um leigo, como eu sou, tá? É uma avaliação onde você atribui ali notas, atribui valores a seus pares, a pessoas que trabalham do seu lado, a seus parceiros. Então, faz a autoavaliação também. Faz a autoavaliação. Então, assim, isso do ponto de vista de quem está executando, que acha chato, limita-se a isso. Aí agora ela vai falar por que a gente faz isso. A importância, gente. Por que a gente faz a avaliação de desempenho? Naquele momento, quando você está avaliando o seu líder, quando você está avaliando os seus pares, quando você faz a sua autoavaliação, nós, como RH e empresa, a gente consegue entender quais são os gaps de desenvolvimento, né? Então, por exemplo, na sua autoavaliação você vai colocar lá, Luana, eu não sou tão bom no relacionamento interpessoal, não consigo me comunicar bem. Então, a gente vai entender o que eu vou fazer para o Everton melhorar a questão de comunicação. Então, o que a gente precisa fazer pro Everton melhorar a questão de relacionamento interpessoal, né? O que a gente vai fazer pro Everton melhorar a questão de entregas? Ou seja, tem todo um plano por trás, Exatamente. Né? Não é simplesmente a resposta daquilo e acabou ali e parte para outra. Perfeito, porque assim, você fez a autoavaliação, você avaliou seus líderes e seus pares. Então, não é só o Everton que está avaliando, todo mundo está avaliando todo mundo, né, do time. Então, com isso, nós conseguimos pegar diversas informações de gaps de desenvolvimento para a gente criar um PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, para cada colaborador e seguir os próximos passos. Então, o que a gente vai fazer agora? Então, por exemplo, no seu time nós temos 5 pessoas. As 5 pessoas responderam a mesma coisa sobre o líder. Assim, meu líder não é muito bom na comunicação. Ele não tem uma comunicação muito clara, ele é um pouco violento na comunicação. Então, todo mundo respondeu a mesma coisa, ali tem um ponto de atenção. Exato. E é 100%... não fica sabendo mesmo quem deu as respostas? Então, e aí vai depender da empresa. A gente pode colocar as respostas anônimas e tem também a avaliação de desempenho em aberto. O problema da avaliação de desempenho em aberto é que o colaborador ele não vai ficar confortável 100% para ser sincero. Então, por exemplo, você sabe, eu sou sua líder, você sabe que eu vou ter acesso ao relatório no final da avaliação. E aí você vai fazer o quê? Vai pegar mais leve. Talvez você não dê a resposta necessária, né? Você não vai falar, a Luana não sabe se comunicar. Você vai falar assim, eu acho que a Lu poderia fazer diferente. Você vai pegar mais leve ou não, você vai mentir. A Luana é ótima, a Luana se comunica muito bem, ela é maravilhosa. Então, o problema da avaliação quando ela é aberta, né? Quando o líder tem acesso a esse resultado final, é esse. Mas a gente trabalha muito a questão de maturidade, né? Como profissionais, todos nós precisamos ter maturidade de, assim, receber um feedback e entender que a gente realmente precisa melhorar. Mas a empresa pode escolher. Tem a avaliação anônima e tem a avaliação aberta. Legal. E o corporativismo entre companheiros, isso não atrapalha a avaliação em si? Porque, por exemplo, não que eu faça isso, tá? Não que eu faça com os meus companheiros. Alex, Matheus, vocês estão assistindo. Não é pra fazer isso. Mas assim, coloca tudo nota 5 lá e já era. Esse tipo de coisa não chega de alguma certa forma a camuflar o resultado? Sim, isso pode camuflar o resultado. Por isso que quando a gente começa a avaliação, a gente sempre tenta instruir os colaboradores para terem essa maturidade, né? Porque se tem alguma coisa que precisa melhorar, a gente precisa falar. E assim, quando você gosta da pessoa, se você mentir na avaliação e falar que tá tudo bem, você não vai estar ajudando o seu amigo. Sim, se você é amigo, você precisa falar. Então, olha, Luana, eu acho que você precisa melhorar na questão de cuidado com as pessoas, eu acho que sua comunicação tá sendo violenta, eu gosto de você, por isso que eu quero que você melhore. Então, se você gosta do seu amigo, a dica é, não minta na avaliação, porque você vai estar prejudicando o seu amigo.
Então você precisa realmente falar quais são os pontos de desenvolvimento para que ele cresça como profissional. E assim, sim, todo mundo vai continuar amigo, todo mundo vai continuar trabalhando junto. Porque se você não falar, se você mentir, ele não vai ter um plano de desenvolvimento. Ninguém vai estar olhando para aquilo se todo mundo mentir, se todo mundo for amigo. Claro. E ele vai ficar estagnado também. Ele não vai saber no que ele precisa melhorar. Ou seja, se você não for honesto na avaliação, você está contribuindo negativamente para a evolução do seu amiguinho. Exato. Então, vamos todos ser honestos. Eu vou gravar isso, vou pegar esse trecho e vou mandar para todo mundo de TI. Tá? Inclusive, isso vale para autoavaliação também. Porque não adianta você falar, vou colocar tudo 5 estrelas, vou fazer comentários incríveis sobre mim. E aí a gente não vai saber como a gente vai poder te ajudar. Porque a autoavaliação é muito difícil, né? É difícil a gente falar da gente, falar né? da gente é... E aí, geralmente, a galera, né, coloca lá no topo, mas e aí? Como é que você vai se desenvolver? Se você mesmo não contar para RH, não contar para a empresa quais são os seus pontos de desenvolvimento. Bacana. Né? Então, é muito importante essa questão da sinceridade mesmo, dentro da avaliação de desempenho. Muito legal, muito bacana ter essa visão, assim, de uma pessoa mesmo do departamento, é meio que um divisor, né? Porque sim, a gente sim. faz assim, de uma maneira totalmente mecanizada, né? Todos os programas que chegam, a gente tem 1 bilhão de coisas para fazer, aí vem a 1 bilhão e 1, sim. E a gente acaba deixando ali para depois e acaba não fazendo com o zelo que precisa. Inclusive, então, os líderes colaboradores da empresa onde eu estou trabalhando devem estar loucos comigo, porque foi a semana inteira que eu cobrando. Gente, a avaliação de desempenho tá no ar, vamos lá responder. Então a galera tava já brava com o RH, mas faz parte. Você não vê nem bonequinho de voodoo em cima da mesa de ninguém, né? Então, eu tava sentindo uma dorzinha nas costas esses dias, hein, gente? Então, se eu achar esse bonequinho de voodoo... Já sabe, já. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Faculdade. Faculdade, eu acho que é um dos períodos mais complicados aí para qualquer um que está querendo ingressar, né? Qual resumo, qual ideia você consegue passar da faculdade de RH? Do tipo, foi proveitoso e eu uso cada detalhe que eu aprendi? Ou não é bem assim? Seja franca, não tem ninguém aqui te avaliando nesse cenário, nesse quesito. A faculdade de RH, ela é muito completa, visto, né, que ela é mais compacta. Então a gente precisa ver muito conteúdo num curto período de tempo, né? Então ela é muito completa, a gente vê muita coisa. Pra mim foi muito proveitoso, né? Visto que era RH, visto que muitas pessoas que estavam lá amam a profissão. E você se encontrou de primeira? Tipo, você entrou na faculdade, é isso que eu quero fazer, ou você tentou alguma coisa antes? Na verdade, eu sempre quis trabalhar com RH, com pessoas, enfim, sempre quis. Mas antes, só pra me preparar, eu fiz um técnico em administração. Entendi. Então, uma dica se você não tem condições de pagar uma faculdade inicialmente, faça um curso técnico. Eu, por exemplo, fiz um curso técnico em ADM. Dentro de ADM, desse curso tinha RH, foi quando eu, realmente, é isso mesmo que eu quero. Uma das matérias era RH e era gratuito, né? Então eu fiz uma prova, 1 ano e meio de técnico, não pagava nada. E fiz o técnico que também me ajudou nesse preparo para o RH. Entendi. Então eu indico isso, se você não tem dinheiro para iniciar a faculdade, vai atrás de cursos, faça um curso técnico. Então tem o Centro Paula Souza, que foi onde eu fiz, né? Você consegue fazer a prova, se você se sair bem, é gratuito. Você já vai se preparando, vai guardando um dinheirinho para a faculdade. E aí você tem mais conteúdo também. O Centro Paula Souza, ele é demasiadamente fácil de entrar. Mas é um grande desafio para a vida, vai dar muitas lições, porque não é fácil de sair, não. E me abriu muitas portas também, mas o curso. É bem legal que o Centro Paula Souza, quando você tá lá dentro, né, tem muitos profissionais, os professores são muito bons, então tem muita troca, muito network, é muito, muito proveitoso mesmo. Legal. E aí na faculdade foi muito proveitoso, óbvio, gente, sempre terão os estresses da faculdade. Então teve briga de grupo? Teve briga de grupo, gente. Se não tem, não é faculdade. Exatamente. Né? Tiveram matérias que, assim, dependendo do departamento de RH que você tá, você não vê tanto. Então, tem algumas matérias que, pra mim, atualmente não são tão proveitosas, mas em algum momento eu toquei no RH. Então, assim, todas as matérias até hoje eu toquei no RH, mas, assim, em uma você se aprofunda mais por conta da área que você escolhe e outra não. Mas eu acredito que para todas as profissões são assim, né? Não tem muita coisa. E a famigerada matemática, que é eu acho que, sei lá, pelo menos os estudantes que eu já pude conversar, 80% desiste porque não consegue ir bem na matemática. Na faculdade, a pessoa enfrenta muita matemática, muito conceito matemático. Dentro de RH tem departamento pessoal, tem a matéria de departamento pessoal, fora que tem cálculos trabalhistas também, enfim. Mas é muito legal porque, assim, eu tive sempre sorte com os professores, né? Sempre foram bons professores.
E tem a questão de que a galera se ajuda, né? Então a gente vai trocando. Eu trabalho com folha de pagamento, gente. Então, pra gente fazer a prova, vamos estudar junto? Gente, antes da prova a gente tem 30 minutinhos. Eu, por exemplo, na faculdade, a gente tinha muito essa troca, né? De tipo, a galera trabalhava com folha. Quando era a prova da folha de pagamento, eles ensinavam. Então, eu, num momento de uma prova, eu sabia o conteúdo. Então, 30 minutos antes, eu tava lá na lousa explicando pra galera. Então, o legal de RH é que a gente se ajuda mesmo. Eu acredito que em outras faculdades também, em outras matérias, a galera também se ajude, né? Sim, mas tem isso de que a galera que tá fazendo RH também geralmente já trabalha na RH. Então, tem um ou outro que já tá trabalhando na área e ajuda muito nas provas. Ajuda muito no dia a dia. Legal. E o ingresso no mercado? Para quem tá querendo aí entrar na área? Complexo? Tem abundância de vagas, escasso, muita concorrência? O que hoje, atualmente, no RH tem muita possibilidade, visto que tem todo esse leque, né, para a área. Mas a dica que eu dou é que, assim, comecem devagarzinho. Porque tem muita pessoa que faz a faculdade inteira, não vai estagiar e acha que vai entrar no mercado como um analista. Gente, não é assim. Eu mesma iniciei na faculdade. Quando eu iniciei a faculdade, eu já era assistente, enfim... Só que aí eu tive que dar um passinho atrás, porque eu realmente queria entrar no RH. Eu já tinha uma posição de assistente em outra área. O que eu fiz? Eu pedi demissão dessa posição de assistente e aceitei um estágio em RH enquanto eu estava na faculdade. Naquela empresa que a gente trabalhou junto? Exatamente, que foi na empresa onde eu conheci o Everton. Então eu super indico que a galera faça estágio, porque o estágio, gente, ele é realmente a porta de entrada. No estágio você vai aprender coisas que... Se você só estudar, você não vai aprender no dia a dia. Não tem como. E se você esperar a faculdade terminar para você entrar numa empresa como analista, pode ser que você não tenha tantas chances. Na verdade, isso eu acho que é quase que unânime em todas as áreas, né? Exatamente. Porque a área de TI também, que eu faço parte, é assim, se a pessoa não largar o que está fazendo para se dedicar, não entra na área depois que se forma, é muito difícil. Exato. Muito difícil. E assim, eu já era uma profissional de outras áreas, enfim, eu aceitei um estágio, porque eu queria entrar na área de RH, eu fiquei 4 meses como estagiária e fui efetivada. Então, tem que ter esse pensamento assim, eu vou começar aqui desse jeito, como estagiária, mas eu vou crescer, eu vou me empenhar, eu vou tentar desenvolver, eu vou entregar da melhor forma possível, e foi o que aconteceu comigo. Então, eu fiquei 4 meses como estagiária e depois eu fui efetivada, e assim eu fui caminhando, galgando, fui crescendo. Então, legal. A dica que eu dou é, gente, façam estágio. E o seu crescimento, né, denota a sua competência profissional, né? Porque não faz tanto tempo assim. Você era estagiária e hoje já é uma coordenadora, né? Exatamente. Então... É muito de se entregar e de gostar do que faz mesmo. Assim, gente, eu amo pessoas. Eu nasci para me doar para as pessoas. Eu falo muito isso. Eu tenho certeza que o meu propósito de vida é me doar para as pessoas. E eu fazer o que eu gosto faz muita diferença, de verdade. Eu acredito muito nisso. Não é as mil maravilhas sempre. Todo e qualquer cargo vai ter o dia de estresse, vai ter o dia de nervoso, vai ter 1000 coisas pra fazer. Mas quando você ama, no outro dia você já tá com a energia lá em cima. E enquanto você tá passando perrengue também, você tá passando perrengue porque você sabe que é uma causa melhor e maior. Então, eu acredito muito que a gente precisa trabalhar com coisas que a gente acredita. Não adianta eu falar, vou trabalhar com TI, eu não suporto TI. Eu quero trabalhar com dinheiro. Só por causa do dinheiro. Tem aquela doce... É ilusão, viu? É ilusão. Não vai dessa, não. Mas eu também sigo essa filosofia. Eu acho que você fazer o que você gosta... Tinha um filósofo grego que falava, né? Trabalhe no que você gosta e não terá que trabalhar nenhum dia na sua vida. Exatamente. Né? Então, eu compartilho dessa opinião também. Eu acho que a pessoa, para ela ser realizada, ela tem que fazer o que gosta. Exato. Se só por uma questão de... tem disponibilidade de vaga ou tem um bom salário, não é um caminho bom, porque não fica muito tempo, né? Exato. Fora que assim, conforme você vai trabalhando com a coisa que você gosta, você vai administrando os projetos, cada vez que você finaliza um projeto, você, putz, que delícia que deu certo, sabe? É uma satisfação muito grande, assim, ou você olha pra empresa que você entrou, tá desse jeito. Com o meu trabalho, a empresa chegou nesse cantinho aqui. Putz, eu fiz parte desse crescimento, sabe? Sim, isso certeza. É muito legal e é muito gratificante. Com certeza, muito. Com certeza. Eu lembro que, você falou isso, eu lembrei de uma experiência que eu tive, né, na empresa. Eu trabalho na DASA, né, para quem não conhece, é um dos maiores, é um grupo que contém, aí é dono dos maiores laboratórios do Brasil, né? Hoje eu acho que é a maior empresa de saúde do Brasil. E aí eu lembro muito disso,
porque eu construí, né, eu trabalhei ali na rede do primeiro ambiente de patologia digital do Brasil, na verdade da América Latina. Então assim, eu falo para minha equipe, né, eu falo para eles, gente, você falar assim, ó, eu fiz uma rede para atender um sistema, é uma coisa. Agora você fala, eu construí a rede para atender o primeiro ambiente de patologia digital do Brasil. É outra coisa. Então, se você não vê o brilho disso, legal. Talvez você tá no lugar errado, entendeu? Sim, e olha que projeto que você se envolveu, sabe? Eu imagino que você, deve ficar muito feliz, com né? Com certeza. A Simone, ela sabe, sim. Ela sabe que eu sou um amante da DASA. Eu lembro que você ficou muito feliz quando você foi pra DASA. Eu visto a camisa da DASA assim, com todas as minhas forças, entendeu? Porque eu acredito na missão da empresa. Exatamente. Então, assim, é claro, a missão é capitalista? Sim. Tem capital? Sim. A empresa quer lucro? Tem. Sim. Só que, assim, a empresa ela tem alguns nichos de atuação que, assim, faz muita diferença, né? Eu não tô aqui para fazer propaganda da empresa, mas, assim, é muito legal. Tem uma célula de cuidados da empresa que eles monitoram o paciente 24 horas. Aí o presidente estava numa live um dia dando números, e aí ele falou que através desse processo que tinha iniciado há pouco tempo, 117 pessoas deixaram de ser internadas por causa disso. Então, assim, só quem tem um parente internado sabe né, o quanto dói, o quanto machuca. Mas, enfim, isso é só para demonstrar o meu amor pela empresa. Sim, e é isso, assim, de sentir amor pelo que você faz, sabe? De tipo, putz, eu impactei nisso. É muito legal, é muito bom ver isso. Com certeza. E dentro da parte do departamento pessoal, né? Como que funciona? Tem subdivisões também? Porque, assim, eu sei, aí eu vou recorrer às experiências que eu tenho, né? A gente trabalha até o final da quinzena. E aí, no final da quinzena, você vê todos os sistemas de RH começam a ter reclamação de lentidão. O que eles fazem nos 15 primeiros dias do mês? É muita demanda. Não briguem comigo, é brincadeira. Não, é muita demanda. Mas dentro de departamento pessoal, depende. Tem empresas pequenas, que geralmente o departamento pessoal vai fazer tudo mesmo. E tem as empresas maiores, que aí eles ainda não colocam subdivisões dentro do departamento pessoal. Por exemplo, você vai fazer só folha de pagamento, você vai fazer só férias, você vai fazer só ponto eletrônico. Então, dentro do DP, tem diversas... Você vai fazer só relações trabalhistas. Então, dentro do DP, tem diversas areazinhas também. Então, se a empresa é pequena, geralmente contratam profissionais para fazer tudo dentro do DP. E quando é maior, né, por conta da demanda também, por conta do volume, eles contratam já colaboradores dentro do DP para fazer, cada um faz uma coisinha. Então, você faz folha, você faz ponto, enfim... Mas é muita demanda, é muita coisa pra fazer. Porque, por exemplo, o ponto, que nem você falou, geralmente é na segunda quinzena eles começam a mexer. Mas antes disso, já tá arrumando ponto, porque a galera não bate. A galera esqueceu de bater o ponto. Então, todo dia tem que alimentar o ponto. Então, tem todo um processo ali enquanto tá fazendo férias. A gente recebe a informação do gestor. Mas é isso mesmo? Tem que ver se tá dentro do período aquisitivo. Tá dentro do período? Vou lançar. Lançamos, vamos enviar pro colaborador. Então tem toda uma parte de preparo mesmo, antes de finalizar o processo. Entendi. Se tiver algum RH da DASA assistindo, eu não quis dizer que vocês não fazem nada, pelo amor de Deus, hein? Fora a admissão, por exemplo. A admissão, a galera acha que é só colocar pra dentro, mas não. A admissão é um processo bem redondinho e bem complicado, visto que agora também tem e-social, enfim. Então tem cadastro em sistema, tem solicitação de crachá, tem cadastro dentro de portais, enfim. Então são várias coisinhas, tem envio de kit onboarding, então são vários detalhezinhos que a gente tem que ir cuidando. Então dentro da admissão tem várias coisas, dentro da demissão tem várias etapas, dentro da folha tem várias etapas, lançamento de rúbricas, enfim. Então são vários degrauzinhos aí para cada um. Bacana. E existe, os times precisam ter uma certa sinergia, o time de recrutamento com o time de departamento pessoal? É sempre bom que tenha essa sinergia, que tenha essa parceria, mas, por exemplo, recrutamento, seleção e departamento pessoal. Qual que é o link, por exemplo? Lu, a gente precisa contratar até dia tal por conta da folha de pagamento. Lu, tem alguém para demitir? Se tem, a gente tem que demitir até dia 25. Então, tem que estar sempre se conversando por conta desses detalhes, né? Mas existe algum tipo de... termo chulo, tá?
Existe algum tipo de estrelismo dentro de uma das equipes? Tipo, o meu trabalho dentro da RH é mais importante do que o seu? Olha, não querendo criar polêmica. Não, polêmica não, eu não faço essas coisas. Mas a galera do departamento pessoal é muito essencial, né? Todos são, todos nós somos. Mas tem umas estrelinhas no departamento pessoal, viu? Porque, sem folha de pagamento nada funciona, nada vai acontecer. Se a gente não pagar a galera, nada funciona. E aí, então tem umas pessoas. Mas assim, todas as áreas tem, na verdade. Com certeza. Mas aí embaixo da sua equipe, né, que hoje você exerce o cargo de coordenadora, tem DP e tem o recrutamento e seleção? Isso, na verdade, depende da empresa. Então tem empresa que tem o departamento pessoal interno e tem empresa que tem o departamento pessoal externo. Atualmente estou numa empresa que o departamento pessoal é externo. Então a gente tem uma contabilidade que faz a nossa folha de pagamento. Por conta das demandas também, enfim. Mas tem empresa que eu já trabalhei, como a empresa que a gente trabalhou, que se conheceu, que fazia tudo do departamento pessoal. Então eu que fazia a folha, eu que fazia as férias, mas vai dependendo de empresa para empresa. Mas tem essa possibilidade de ter o departamento pessoal externo. Você sabe que teve uma pessoa da RH que sumiu daquela empresa, né? Eu sei. Eu sei, que tá vendo. Simplesmente sumiu. Sumiu. Não, legal. Deixa eu já verificar aqui o nosso bloco de perguntas, se temos... Vamos lá, gente. Algumas perguntas. Pessoal, vai mandando suas perguntas aí, porque a Luana tá aqui, ela falou que se preparou muito para esse momento, hein? É isso aí, tô aqui para ajudar, gente. Mandem as perguntas. Deixa eu ver. Aqui no Insta não, deixa eu ver no WhatsApp. Fica à vontade, Lu. Obrigada. Deixa eu ver. Não, ainda sem perguntas, então vamos em frente. A gente pode falar sobre os desafios. Por favor. Você monta a pauta. Deixa eu vou me servir. Obrigada. Então, quando você vai entrar, né, numa profissão, sempre tem os desafios, né? Então, por exemplo, dentro de RH, eu trouxe algumas coisas aqui pra gente falar. Então, eu já atuo dentro da área. Dentro da área, quais são os desafios atualmente e desafios que a pessoa pode encontrar também? Vamos trazer primeiro humanização das relações e resultados, por exemplo. Então, eu quero muito que o Everton me entregue 1000 coisas no final do mês. Mas como que o Everton tá? Será que ele tá bem? Como é que tá o Everton na vida pessoal dele? Então tem toda essa questão da gente entender que tem a questão de resultados, mas tem a questão da humanização também dessa pessoa, né? Então eu preciso entender se o Everton tá bem, se ele não tá entregando. Por que ele não tá entregando? Então tem toda essa questão do cuidado, né? Então a gente, por mais que sempre dizem, a gente tem que separar a vida pessoal da profissional. Gente, nós somos seres humanos. É difícil. Não tem como separar 100%. Mas essa filosofia, né, vamos dizer assim, ela é compartilhada? Existe algum mecanismo para compartilhar do RH para a camada de gestão? Porque às vezes o RH pode ter esse mindset, só que a gestão ir na contramão disso, né? Exatamente. E aí é mais um desafio. Então tem essa questão de envolver os líderes e desenvolver os líderes, né? Porque cada ser é um universo diferente. Então tem líder que não gosta de lidar com pessoas, mas ele eu vou trazer um líder, por exemplo, de controladoria. Gente, não é uma regra, tá? Mas vou trazer um exemplo de controladoria, que é muito exato, são números, resultados, métricas, enfim. E aí o líder, talvez ele não tenha essa questão do relacionamento interpessoal muito aguçado. Então como é que ele vai cuidar do colaborador dele que não está entregando porque está tendo um problema de vida pessoal? Então óbvio que tem todo o cuidado do RH, mas quando a gente vê que o líder ele não está preparado, e aí entra a parte do desenvolver o líder, né? Então, a gente mostrar pra ele a importância. Olha, se o Everton não estiver bem, se o Everton tiver com problemas na vida pessoal dele, ele não vai entregar como ele entregaria se ele tivesse bem, se ele tivesse 100%. Então, a gente precisa fazer essa conscientização mesmo dos líderes. Não só dessa parte de relacionamento interpessoal, mas de outras demandas que vão aparecendo, de outras respostas, outros quesitos, enfim. Poxa, que bacana. É bom saber que existe um pensamento desse, né? Porque, assim... É tão distante pra gente, né, que tá em outras áreas, que, sinceramente, a gente acha que o RH tá lá pra fazer entrevista. Exato, e são muitas outras coisas. E pra trabalhar em 15 dias por mês, entendeu? Exato. E uma coisa que a gente fala muito, né, a parte comportamental, gente, a gente não muda, esquece. A parte técnica a gente consegue desenvolver. É óbvio, a parte técnica a gente vai desenvolver a pessoa. Mas a comportamental geralmente é muito difícil.
Então já tem todo um trabalho ali na parte de recrutamento e seleção pra gente trazer o perfil mais alinhado possível com a parte técnica, mas com a parte dos valores da empresa. Mas mesmo assim, o cara é muito incrível na parte técnica, mas precisa desenvolver isso daqui, na parte comportamental. Vamos trazer. E aí entender também se a gente consegue desenvolver e tal. Mas é isso, é um trabalho de formiguinha mesmo pra mostrar pros líderes a importância do cuidado com as pessoas. Bacana. E aí dentro dessa filosofia de trazer o líder, né, para esse, houve uma mudança com o tempo, porque assim, hoje você vê uma liderança mais jovem, né? Sim. Antigamente você tinha aquele figura do chefe, um velho gordo, sim. De óculos e careca, né? E hoje em dia tem um perfil de chefia mais novo. Isso beneficiou essa evolução, vamos dizer assim, dentro do RH? Eu acredito que sim, mas não desmerecendo os outros profissionais que têm anos de experiência, porque eles têm muita coisa, têm uma bagagem também, né? Mas hoje, com os líderes mais jovens, não é uma regra também, tá, gente? Mas a galera geralmente sai da faculdade, tem muita coisa, tem muita novidade, tem muita coisa, muito gás, né, pra desenvolver projetos, enfim. E a galera mais jovem sabe o que a galera mais jovem precisa também, né? Então, é mais essa questão do espelho também, sabe? Mas tem muitos líderes que estão no mercado há anos, que são incríveis também, e que um jovem nunca conseguiria ter a bagagem que ele tem, nunca conseguiria ter um insight que um líder que tem uma bagagem de anos tem, né? Então, eu acho que tem o bom e o ruim de ambos os lados. Né? Isso. Entendi. E falando das entrevistas em si, imagino que você deve ver muita coisa, não? Sim, gente, olha, em entrevista eu já vi cada coisa, de tudo que vocês podem imaginar. Mas é muito de você também entender o colaborador, entender o candidato que está ali, né? Aquilo, empatia, se colocar no lugar do outro. Legal. Eu recebi aqui algumas perguntas que estão fazendo no chat ao vivo aqui do YouTube, tá? Vamos lá. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui, ó. A Beatriz Siqueira, ela pergunta, em sua opinião, quais são os principais quesitos para ser um profissional de RH? Vamos lá. Bom, Beatriz, eu acredito que o quesito principal é realmente gostar de pessoas, gente. RH, para além do nome recursos humanos, né, é o ter empatia, é o querer cuidar. Porque, gente, RH, independente também ali da sub-área, né, é contato com as pessoas o tempo todo. O tempo todo eu tô respondendo e-mail, o tempo todo eu tô respondendo chat, Teams, o tempo todo eu tô recebendo ligação, o tempo todo eu preciso entender e ajudar os colaboradores, os líderes. Então tem muito contato com as pessoas. E para além disso, tem contato com o fornecedor, tem contato com os parceiros, tem contato com o CEO, tem contato com diversas pessoas. Então para RH, eu acho que é realmente gostar de lidar com pessoas, gente. Eu já, infelizmente, tive parceiros que caíram no RH de paraquedas, que não gostavam de pessoas. E assim, é bem complicado a gente ver esse tipo de profissional dentro do RH. Então, uma dica para quem quer entrar no RH mesmo, se você gosta de pessoas, entre no RH. E tenha em mente que você vai lidar com pessoas o tempo todo. Então, tem que ter consciência, tem que ter flexibilidade, tem que ter empatia em primeiro lugar. Muito legal. Tem uma outra pergunta aqui de uma pessoa que me avalia o tempo todo, é meu chefe. André, um abraço para você. E ele fez uma pergunta muito interessante. Como funciona a questão da meritocracia quando a empresa não tem uma ferramenta de avaliação? Aí é que tá. Oi, André, tudo bem? Respondendo a sua pergunta, né? Então, tem a questão... Eu mesmo já fiz avaliação de desempenho, por exemplo, em empresas que não tinham ferramentas no Excel. Então, é do RH, junto com o CEO, junto com os diretores, junto com os líderes, primeiro sentar, definir o que a gente precisa fazer a avaliação, né? Quais serão as perguntas, e aí utilizar a ferramenta que você tem ali em mãos. Então, eu mesma já fiz esse tipo de avaliação pelo Excel. Então, é você definir as perguntas ali no Excel e fazer a avaliação por Excel mesmo. Então, você envia para o líder, ele vai fazer com os colaboradores. Se o líder não puder, você mesmo faz com os colaboradores, mais uma planilhinha de Excel. Então, se você não tem uma ferramenta, a gente indica que seja na unha mesmo. Ou seja, eu já fiz, então deu certo, gente. Posso falar com propriedade. É mais a aplicação do conceito em si, né, do que a ferramenta em si que você vai usar. Exatamente. Né? A importância está no conceito. Exato. A importância está em você pegar aquelas informações
e criar um plano de desenvolvimento e criar quais serão os próximos passos. É realmente, assim, o que você vai fazer com essa informação? As ferramentas de desenvolvimento, elas ajudam muito, mas não é o tópico principal para fazer uma avaliação de desempenho, por exemplo, funcionar. Ah, legal. Tá chegando mais perguntas aqui, o Matheus tá digitando. Tá certo. Então, Matheus, digita logo aí, pô. O Matheus trabalha lá com a gente, então cabe esse nível de intimidade. Mas aí, essa estrutura de avaliação, né, voltando nesse item, ele geralmente se contrata uma empresa de fora para fazer ou é tocado 100% pelo RH interno? Tem empresas que contratam, mas geralmente é 100% tocado pelo RH interno. O que tem é uma plataforma que te auxilia na aplicação. Então, por exemplo, eu fiz toda a parametrização da avaliação de desempenho dentro da plataforma que nós contratamos para os colaboradores responderem pela plataforma. Então, na verdade, a plataforma é mais uma ferramenta de distribuição da avaliação. Mas a avaliação tem que ser feita pelo RH, porque a gente precisa entender que perguntas que vamos fazer dentro da organização. Mas existe algum tipo de auditoria nisso, nos resultados? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Sim, Você falou que pega as informações para construir um plano de desenvolvimento. Digamos que tem uma certa rixa com alguém do RH, então o Everton, em vez de fazer esses planos de desenvolvimento aqui, eu vou colocar A, B e C. Infelizmente, uma empresa tem que estar blindada em todos os lados. Sim, né? sim. Existe algum tipo de auditoria em cima do que foi feito? A gente tem sim. Assim que termina, por exemplo, essa plataforma que eu estou utilizando, por exemplo, no final da plataforma ela me ajuda com os relatórios também. Então são gerados alguns relatórios que me mostram quais são os pontos de desenvolvimento para a gente desenvolver. Mas para além do relatório, tem o contato humano. Terminou a avaliação de desempenho, líder e liderado vão sentar, vão conversar sobre a avaliação e vão definir ali também. Então, para além do que está ali dentro da plataforma, tem a conversa ali tete a tete também com o seu líder, com o seu par, enfim, que é para realmente definir o que será feito junto com os relatórios. Então, novamente, a plataforma, o relatório é mais uma coisa para acrescentar. Mas o contato humano, a conversa, o feedback, o one-on-one é o principal. Fundamental. Exato. Deixa eu ver uma pergunta que chegou aqui, ó. Bem interessante. Por que a maioria das empresas não conseguem reter talentos? Muitos profissionais usam a frase: precisei pedir demissão para ser reconhecido ou receber um aumento. Às vezes, as insatisfações são com o ambiente ou benefícios e etc. Nem sempre o salário em si. Eu acho que a pessoa quis escrever isso aqui. Como a empresa tenta dar um retorno ao colaborador nessa situação ou toma ações? Tá certo. Quem fez essa pergunta? É que eu não estou com o YouTube aberto aqui. Não tem problema. O Matheus, põe aí quem fez. O Matheus tá me auxiliando lá da live. Não tem Matheus, problema. coloca a pessoa que fez aí que eu quero agradecer a pergunta, tá? Ou se for sua, você me avisa aqui. Mas respondendo a pergunta, né? Tem empresas que não tem muito budget para fazer essa parte de valorização dos colaboradores, infelizmente, né? Mas para além dessa parte de salário, de benefício, eu acredito que tem muita a questão do salário emocional mesmo. De assim, estar num ambiente bom, estar num ambiente que te faz bem, estar num ambiente com pessoas que você gosta, que te tratam bem. Então, Foi o assim, Matheus, tá? Então Matheus, Matheus que se pronuncia? Matheus. Então vamos lá, Matheus. Eu acho que é muito da questão, se a empresa não pode, se a empresa, por exemplo... Pode falar? Ele tá me cobrando pra falar o fim da pergunta que realmente eu não li. Tá. Aí ele falou assim, e aí a empresa acaba virando uma escola de colaborador para outras empresas. Então, desculpe atrapalhar. Exatamente. Então, para a empresa que não tem, por exemplo, um budget para valorização do colaborador, não consegue aumentar salário, não consegue oferecer mais benefícios, eu acredito que eles precisam muito investir na questão mesmo da valorização, né, do emocional, do tratar bem as pessoas, do cuidar. Porque quando o colaborador está numa empresa que ele se sente bem, que ele se sente acolhido, que ele se sente ouvido, ele não vai sair por conta de R$200 a mais, de R$50 a mais, a não ser que ele esteja precisando muito, tá? Mas para as empresas grandes, se você tem possibilidade de cuidar dos salários dos colaboradores, de dar benefícios, invista nisso. Eu vou pegar um exemplo, por exemplo, do Gimpass.
O Gympass, a empresa paga uma porcentagem e o colaborador paga outra. E para além de ser um benefício ali físico, né, ele vai estar cuidando da academia, enfim, é um benefício para a saúde mental. Então, se o colaborador vê que a empresa está oferecendo esse benefício, ele vai se sentir mais motivado. Putz, a empresa se importa com a minha saúde mental para além das minhas entregas, né? Então, se a empresa não pode dar benefícios, cuide da valorização ali do emocional, do escutar, do dar feedback, do ter um ambiente saudável ali para aquele colaborador trabalhar. Mas se pode dar o benefício, gente, vamos abrir mão e vamos correr atrás disso. Com certeza. E a culpa não é do RH, tá, gente? A gente fica ali atrás, gente, então libera esse budget pra gente, por favor, a gente luta, a gente tenta. Mas algumas empresas, né, infelizmente não conseguem por conta de todos os custos, enfim. Mas o RH tenta, tá, gente? Legal. Ó, eu quero mandar um super obrigado aqui pra Bia. A Bia tá acompanhando a gente pelo Instagram. E aí ela me mandou mensagem aqui falando que lá no YouTube estavam as perguntas. Então, hoje é o primeiro dia, tá? É ao vivo. Então, a partir da semana que vem a gente vai estar mais estruturado. Vamos ter todas as perguntas aqui. É isso aí. A Gabi fez uma pergunta super interessante. A Gabi é noiva do grande amigo Alex. E ela fez a seguinte pergunta. Uma dúvida que aconteceu comigo. Mesmo cargo entre homem e mulher ter salário diferente. No meu caso... foi dito que era o mesmo valor e eu descobri que havia uma diferença. Como o RH trata esse tema? Vamos lá. Polêmico, hein? Polêmico. Gabi, se tivesse aquele... Gabi, pergunta polêmica mesmo. Nós, quanto RH, a gente sempre tá tentando lutar, né? Eu, como mulher ainda, gente, eu sempre tô tentando lutar mesmo por conta dessa questão de equiparação salarial. E assim, se tem essa diferença, se você descobriu que realmente tem, geralmente o sindicato já diz que não pode, né? Geralmente os sindicatos das empresas, eles dizem que não pode. E aí é mais uma conversa mesmo com a RH, para o RH levar para a diretoria. Mas o certo ela tá na mesma função, mesmo cargo, faz as mesmas coisas, o salário tem que ser igual. Então é dela levar para o RH mesmo, porque às vezes nem sempre o RH... tá com a informação se mudou o RH, se mudou a pessoa, ela não sabe disso também, então tem isso. Mas o RH, ele é aberto a esse tipo, né? Sim. Também tem pergunta idiota. Se o RH não for aberto nisso dentro de uma empresa, quem que será? Né? Exato. O RH tem que ter acesso a essas informações salariais, tá, gente? Geralmente tem. E se teve uma troca de RH, por exemplo, você tinha um RH, tem essa diferença salarial, entrou outro RH, informe esse outro RH. O RH precisa levar para a diretoria para fazer essa equiparação, porque não pode mesmo ficar diferente. Se já aconteceu com você, eu sinto muito, mas tem que correr atrás para fazer essa equiparação. A empresa precisa, gente. Mais uma pergunta aqui do Moser Fernandes. Como os recrutadores enxergam a diferença entre os perfis especialistas e generalistas? Existem preferências em diferentes circunstâncias? Vamos lá, Monzer, obrigada pela pergunta. É o Monzer Fernandes, isso. Dentro da entrevista, né, tem vários tópicos e aí a gente vai analisando o que a gente precisa. Antes da entrevista tem todo um preparo, tem alinhamento de perfil com o gestor, com o líder, para a gente entender qual que é a real necessidade desse gestor, desse líder para essa posição. Então nós vamos, né, entender primeiro com o líder. Dentro disso, nós vamos estipular as perguntas que precisaremos fazer para esse profissional para a gente entender se ele está dentro do que a gente está buscando. E aí, sobre a preferência, né, de analista, especialista, generalista, vai depender do que o líder está precisando. Então, a gente realmente precisa entender ali no alinhamento o que o líder precisa para a gente trazer esse profissional. E aí, a gente vai entendendo, vai fazendo uma investigação ali durante a entrevista para entender em que passo essa pessoa está. Legal. O Matheus falou que adorou a resposta e está te dando parabéns, tá? Obrigada, Matheus. Mais uma pergunta. Na verdade, o Alex, ele pediu para tecer alguns comentários sobre concierge. Já tá meio que assim, eu pelo menos, né, sou meio das antigas aí, não ouvia falar disso há uns meses ou uns anos atrás. O que seria? Seria uma vertente do RH também? Um concierge dentro de uma empresa? Sim, é como se fosse um consultor mesmo. Uhum. Então tem muitas pessoas, muitas empresas contratando consultores de RH que não necessariamente trabalham dentro da empresa, né? Então ele geralmente é um PJ que ele atende diversas empresas
E aí ele vai ali naquela empresa para entender a necessidade de desenvolvimento daquela empresa e fazer uma consultoria. Então hoje, gente, isso é uma realidade mesmo. Então tem empresa, por exemplo, que não consegue ter um RH. E para o departamento pessoal, o que ela vai fazer? Vai contratar ali a contabilidade. Para o recrutamento e seleção, o que ela vai fazer para treinamento e desenvolvimento? Vai contratar um consultor. E aí o consultor vai fazer aquele trabalho específico, pontual, desenvolver o trabalho, pagou, pronto. Não vai estar ali todo mês na folha de pagamento. Entendi. Então é uma realidade. No RH hoje tem muitos consultores, muitas pessoas boas, muitos headhunters, por exemplo. Então realmente é uma realidade. Tem bastante terceirização dentro da RH? Tem. E aí também vai depender da empresa e do ramo. Por exemplo, antes da empresa que eu estou trabalhando atualmente, eu trabalhava numa empresa de varejo. Então é uma demanda enorme e a gente contratava ainda para restaurantes comerciais. Para isso a gente terceirizava. Então eram nossos colaboradores dentro de outras empresas, porque eram restaurantes comerciais, restaurantes corporativos, enfim. Então tem muita terceirização de mão de obra. Eu, por exemplo, trago o exemplo de cozinhas industriais, então a gente contratava cozinheiro, auxiliar de cozinha, chefe de cozinha, eram nossos colaboradores, mas ficavam dentro de outras empresas. Mas para além disso, tem também de limpeza, tem até de recrutamento e seleção também, tem de todas as áreas hoje em dia. Tem muita terceirização de mão de obra. E na área, dentro da empresa em si, tem muita rotatividade? Vai depender da empresa. Vai depender da empresa, do que ela está entregando para o colaborador. Mas tem empresas que têm muita rotatividade porque não cuida do colaborador, porque tem a questão da missão, visão e valores no papel, mas não faz acontecer no dia a dia. Isso eu digo muito, gente. Não adianta ter missão, visão e valores no papel se você não faz acontecer no dia a dia. E aí também é uma missão do RH falar assim pro CEO, pros diretores, olha, a gente tem isso escrito no papel, mas tá acontecendo? Ó, eu não tô vendo acontecer esse valor aqui dentro do dia a dia. Por quê? A gente não tem isso escrito no papel? Por que não tá acontecendo? Então a rotatividade geralmente acontece por conta disso. As pessoas estão infelizes, elas estão saindo, estão buscando outras oportunidades. E aí a gente precisa entender o porquê que elas estão buscando outras oportunidades. Porque estar na empresa que ela está comigo não está sendo atrativo. Então, vai depender mesmo da empresa. Interessante. E como que funciona? Quem fomenta os benefícios que uma empresa vai dar? Gente, não quero ser polêmico, tá? Gente, geralmente é a diretoria, tá? O RH, tem muita gente que culpa o RH o tempo todo. A gente vê a galera culpando o RH porque não dá retorno, o RH porque não dá benefício, o RH porque não aumenta salário. Mas o RH também tá ali no meio, o RH também é colaborador, o RH também queria muitos benefícios, né? Mas vai depender tudo da diretoria, do CFO, enfim. Então tem toda essa questão de pedir aprovação, tem custos, tem budget, mas geralmente quem define benefícios é a diretoria. O que o RH faz geralmente é, olha, tem esse benefício aqui, seria legal por isso, isso e isso. Então leva opções para a diretoria, mostra no que ajudaria esse benefício e aí tem que esperar a aprovação. O RH passa por muitas dessas situações, né? Então eu vou trazer um exemplo. Ações, né? Dia das Mulheres, Dia dos Pais, Outubro Rosa, Novembro Azul, Natal. O tempo todo o RH tá pedindo aprovação de budget para conseguir fazer ações. Então, quem define mesmo, geralmente, a diretoria, o RH fica nesse colaborador, empresa, diretoria, fazendo essa ponte para que os benefícios sejam executáveis, para que a gente consiga entregar coisas legais, mas o RH não tem poder de decisão geralmente, tá? Ah, legal. Bom, é bom saber disso. Tá vendo? A gente não precisa matar o pessoal, não precisa odiar o pessoal de RH, gente. Tá vendo? Eu sempre falo isso. Outra pergunta. Matheus mandou outra pergunta. Muita gente acha que a qualidade cai com a terceirização. De fato, o colaborador não veste tanto a camisa como o colaborador próprio. O que você acha disso? Aí eu emendo a pergunta dele, a minha pergunta, né? A gente já teve aí numa empresa uma profissional que não dava bom dia para terceiros. O que você acha disso? É bem complicado, né, gente? Matheus, eu acredito que não seja uma regra, tá? Tem profissionais muito bons, independente de estarem terceirizados ou não. Eu acho que é muito isso do gostar do fazer.
Então, trazendo novamente o exemplo da empresa anterior que eu trabalhava, tinha muitos cozinheiros, chefes de cozinha que amavam o que faziam, né? E eles estavam ali entregando. E, gente, a galera da cozinha trabalha muito. Então, deem muito valor para esses profissionais, tá? Só um adendo aqui. Mas eu acho que é muito também do gostar de fazer. Se a pessoa gosta do que faz, ela vai entregar, independente dela ser terceira ou não, tá? E aí, respondendo a sua pergunta, né? Tem pessoa que não dá bom dia pro terceiro. E é muito da pessoa, né? Infelizmente, existem seres humanos assim. Mas esses terceiros não tem que se abalar com isso, tem que continuar entregando o seu melhor. Não é regra, tem terceiro que, vou fazer corpo mole, enfim, mas eu acho que é um problema da pessoa, não profissional no contexto geral. Sim, com certeza. Mais uma pergunta do William Siqueira. Muitas empresas não possuem um RH preparado. Sem profissionais de verdade, se todas as empresas tivessem um RH como a Luana descreveu, tudo seria mil maravilhas. Manda um abraço, Quintal das Estrelas. Legal. Williams, muito obrigada. Quintal das Estrelas, muito obrigado aí. Eu achei que era uma pergunta, tá? Por isso que eu apresentei como uma pergunta. Sejam muito bem-vindos aí e pode mandar aí. Se tiver mais perguntas ou mais comentários, serão todos muito bem-vindos. Bom, Williams, obrigada pelo comentário e pergunta. Realmente, como eu citei anteriormente, existem profissionais dentro do RH, como existem profissionais dentro de outras áreas, que eles não vão preparados. Às vezes caíram de paraquedas ou foram promovidos erroneamente, enfim. Ou não gostam de pessoas que estão dentro do RH porque, minha mãe pagou minha faculdade, eu estou dentro do RH. Infelizmente, é uma realidade, não deveria acontecer, né? A gente trabalha com RH, precisa gostar de pessoas. Mas é muito, infelizmente, do time também tentar lidar com aquela pessoa, né, que não está cuidando, ou da empresa tentar trazer pessoas alinhadas, né, aos valores de RH, por exemplo, para que tenha um departamento de RH que seja humano, que tenha empatia. Então, acho que vai depender muito também da empresa que está contratando esses profissionais, né. Então, eu, por exemplo, dentro da minha área, eu vou fazer entrevista e vou fazer o possível para trazer pessoas alinhadas com a minha cultura, com a cultura da empresa, com os meus valores, com as coisas que eu acredito, porque eu sei que se a pessoa gosta de pessoas, ela vai se esforçar e vai fazer dar certo. A parte técnica, novamente, a gente desenvolve, a comportamental não. Com certeza. E como que funciona, como que fica o clima de um profissional quando ele precisa demitir alguém? Porque eu imagino que nunca é uma tarefa fácil, né? Porque, principalmente vocês, né, que estão ali no dia a dia, você falou da questão de gostar de pessoas, tudo. Sim. Acho que deve ser uma das piores tarefas de um profissional. Né? Everton, é muito difícil, é a parte que eu mais não suporto, é bem complicado, né? Então, no começo da carreira, geralmente, a gente fica com aquele nó na garganta, tem muita questão de trabalhar a inteligência emocional mesmo, é muito difícil. Como que eu amo pessoas, eu trabalho com pessoas e eu vou precisar demitir? Então eu já tive que demitir pai de família. Nossa. E o cara chorar pra mim ali. Então é bem complicado mesmo. A Simone deve estar chorando agora, porque ela é assim, você fala bem qualquer complicado. Coisa ela tá chorando. Então tem essa questão do trabalhar a inteligência emocional, mas para além disso, é muito se colocar à disposição da pessoa, né? Então vou trazer o meu exemplo. Então, quando eu preciso demitir, eu me coloco à disposição da pessoa para ajudar a arrumar o currículo. Nós, do RH, temos muito contato, networking, enfim. Então, me passa seu currículo, eu vou te dar algumas dicas, se tá bom, se não tá, o que você pode fazer para melhorar. Eu vou encaminhar o seu currículo para os meus contatos. Então, é realmente ajudar. Porque a pessoa tá ali naquele momento frágil, né? Então, se colocar à disposição, ouvir o que a pessoa tem para falar e ajudar. Como RH, a gente tem esse networking, então a gente precisa fazer o possível para fazer dar certo. Amenizar um pouco. Mas isso é uma postura mais do RH como profissional ou do profissional humano que está atrás daquela posição? É mais o profissional humano que está atrás daquela posição. Porque não é todo RH que vai demitir e vai se colocar à disposição. É muito da pessoa mesmo. O ideal é que sempre fizesse isso. Entendi. Mas tem RH que entra numa empresa, por exemplo, e ele não é instruído, e ele também não tem todo esse feeling. Então, acaba só fazendo a demissão, tem aquela coisa de acompanhar até a porta, que é muito complicado, né? Enfim. Então, eu acho que é mais da pessoa mesmo. Mas o ideal é que todo o RH, né, que fosse demitir, enfim, fizesse esse acompanhamento, tivesse esse cuidado, porque é um momento muito complicado, né? Imagino. Mas também tem o outro lado de você fazer a demissão daquela pessoa que já está fazendo hora extra, né?
Sim, tem isso também. Não, e geralmente a pessoa que tá fazendo hora extra, né, é uma pessoa que já não quer estar ali também, né? Então já aconteceu de eu demitir a pessoa e a pessoa ficar super feliz. Eu tô saindo, tô sendo demitida. Então já aconteceu também. Então eu acho que é muito de entender. Se realmente a pessoa tá ali, não tá sendo produtiva, não gosta do que faz, deixa muito claro, a pessoa também quer sair. Porque geralmente quando ela já não tá mais produzindo é porque ela já tá fazendo um corpo mole. Então na verdade a gente tá fazendo um favor pra pessoa. E já aconteceu de demitir pessoas que ficaram felizes. Bacana, legal. Ou porque elas estão ali, querem ir para outra área, ou vão empreender. Então tem todas essas questões, que a vantagem financeira em cima da demissão é bem maior, né? Sim. Tem mais uma pergunta aqui, também do Mathieu. Para quem está começando, existem empresas que têm mais estágios ou toda empresa tem? Qual o melhor direcionamento? Pois sabemos que sem experiência fica difícil conseguir uma vaga, mas as pessoas novas têm que começar de alguma forma. Aproveitando mais um gancho da pergunta do Mathieu, eu emendo a minha pergunta / comentário, né? A gente vê recrutamento da área de TI pedindo assim, que estagiários tenham experiência. Não, assim, não é uma experiência assim, ó, você programou um pouquinho aqui, então eu preciso disso, que você sabe pelo menos o que é lógico. Não, é assim, né? 10, 15 linguagens de programação, aí pede que o cara de 18 anos pede porque ele tenha 7 anos de experiência com cloud computing. Então, muito do que o Mathieu falou aqui, qual que é o melhor caminho para uma pessoa que quer entrar, né, na sua área? Aonde que ele vai recorrer? Certo. Respondendo a primeira pergunta do Mathieu, né, quais empresas têm mais vagas de estágio? Mathieu, geralmente as empresas grandes têm mais vagas de estágio por conta da obrigatoriedade de ter estagiários e porque também a empresa precisa, o estagiário é mais barato, né? A mão de obra do estagiário é mais barata. Então, geralmente empresas grandes, multinacionais, geralmente tem mais vagas de estágio, tá? E falando sobre a questão que o Everton trouxe, né, de como que você vai começar? Então, assim, infelizmente tem empresas que para vaga de estágio solicitam diversas coisas e tá errado, tá, gente? Para o estagiário, a gente não pode pedir nenhum conhecimento técnico específico. Ele tá ali para estagiar e para aprender. Isso é errado, tá? Você solicitar que um estagiário tenha um conhecimento técnico é errado. Pode ser um tópico ou outro, enfim, mas de conhecimento. O que eu indico é estudem. Porque você vai conseguir estudar, vai ver ali na parte, né, dos seus estudos, vai fazer cursos, e aí você vai conseguir falar com propriedade. Olha, Luana, eu não tenho conhecimento, eu quero estagiar, mas eu estou estudando, eu vi isso, e agora eu colocar em prática. Então a dica que eu dou é estudem, perguntem para os colegas que trabalham com isso, no final de semana dá uma olhadinha, tenta fazer, enfim. Uma coisa que me ajudou muito na faculdade é que a gente fazia as provas, tinha ali toda a troca, mas no final de semana eu ficava vendo vídeo. Eu sou a pessoa que eu gosto de ver vídeo, de ouvir áudio, enfim, né? Cada um gosta de fazer... Tem um canal bom pra você acompanhar no YouTube agora tem. Então, escolha a melhor opção de estudo pra você, mas tente sempre estar por dentro das novidades da área que você quer entrar. Então, você quer entrar no RH? Quais são as novidades do RH? Quais serão os desafios que eu vou enfrentar? Como é que eu posso entrar na área que eu quero? No DP, no recrutamento de seleção. Eu quero entrar no recrutamento de seleção. Então eu vou fazer um curso de entrevista por competência. Porque aí quando eu for estagiar, eu já sei que perguntas que eu preciso fazer para os candidatos. Então é você entender a área que você quer entrar e estudar e se preparar para isso. Muito interessante, muito legal. Eu acho que o Mathieu está querendo te indicar para a DASA. Ele mandou aqui, ó. Luana tem uma humanidade muito boa. Hoje em dia é tudo mecânico. O lado humano acaba sendo esquecido. E aí eu transformo numa pergunta. Tá sendo assim? Mesmo com essa... Porque assim, hoje a gente vive, né, no mundo onde a inclusão é pauta fortíssima, né? A questão da desigualdade. O humano... está realmente deixando de ser humano a cada dia? Ou essas políticas, esse novo pensamento está trazendo a humanidade de volta? Eu acredito que todos esses projetos, né, de vamos ter inclusão, vamos colocar PCDs, a galera LGBTQ+, enfim, tem ajudado sim. Infelizmente, novamente, gente, tem pessoa que está no RH que não gosta de pessoas, infelizmente existe. Não tem como eu mentir e falar que não tem, porque infelizmente sim. Mas é muito do time fazer esse trabalho de assim, olha, é bom,
A gente está ajudando a empresa, a gente está ajudando essas pessoas, a gente está se ajudando como ser humano. Porque quando a gente começa a entrevistar os candidatos, a gente tem essa troca, a gente consegue entender o que ele passa, sabe? Então, eu ainda acredito no ser humano, assim, eu sempre vou acreditar no ser humano, sabe? Então, eu acho que é muito da pessoa entender qual que é a necessidade, qual que é a verdade por trás daquilo, sabe? Eu vou trazer um exemplo bem pequeno. Quando eu comecei a trabalhar com contratação PCD, por exemplo, em uma das empresas que eu trabalhei, eu não fazia noção do que as pessoas precisavam. Então, acesso, umas coisas simples pra mim, sabe? E aí eu ficava assim, como é que eu vou trazer uma pessoa PCD pra trabalhar dentro da cozinha? Então, ali você se reinventa. Porque aí você precisa... Só um ponto, aqui eu quero muito dar ênfase, né, para as pessoas que estão iniciando agora, imagino que até minha sobrinha Letícia deve estar assistindo. O PCD, quando a gente fala, é pessoa com deficiência, tá? Então, tudo que se fala de PCD é a inclusão desse tipo de profissional no mercado de trabalho, tá? Isso, obrigada. Deixa claro. Então, você também, enquanto RH e ser humano também, você se reinventa, porque você precisa pensar fora da caixinha. Então, eu preciso encontrar pessoas com deficiência para colocar dentro da empresa também. Uma, porque a empresa precisa se desenvolver, precisa trazer essas pessoas, precisa ter essa cultura de inclusão mesmo, né? E outra, porque a gente está dando oportunidade para essa pessoa também, que ela pode estar querendo trabalhar com cozinha, com RH, enfim. E as empresas são bem adeptas a ter PCD? Ou se não tivesse aquela obrigatoriedade, não teria? Como que é a visão da empresa em si com isso? Depende muito... Eu quero, por favor. Depende muito da cultura da empresa também. Então, tem empresa que é só por conta da obrigatoriedade, porque senão a empresa vai ter que pagar uma multa. Infelizmente, tem. E tem empresa que não, realmente, eu quero que minha empresa seja uma empresa diferencial na questão de inclusão. Eu quero todo tipo de pessoa aqui dentro, porque tá todo mundo junto, todo mundo é igual, sabe? O que é diferente, né? Sim. Então, vai depender muito da empresa, da cultura mesmo da empresa, dos sócios, dos diretores, de quem criou. Ah, legal, bacana. A DASA tem um programa muito forte, né, de inclusão e de pessoas com PCD também. Mas assim, tem também a empresa que tem todo um projeto de inclusão, tá? Eu não tô falando da DASA, mas eu já vi empresas que têm projetos de inclusão, enfim, mas é só porque é obrigatório mesmo e ali no dia a dia não faz acontecer só porque eles precisam. E aí é complicado. Não está nem aí pro lado humano da coisa. Exatamente. Entendi. Não está, na verdade, nem aí pro lado da inclusão. É só uma inclusão de fachada, sabe? E qual que é o benefício da empresa? Menos imposto que paga? Tem a questão de menos imposto e tem a questão de que se ela não tem, por exemplo, PCDs ou jovem aprendiz, tem multa. Caramba. Até jovem aprendiz entra também. Isso, jovem aprendiz ainda tem, gente. Tem muitos projetos de jovem aprendizes. E aí algumas empresas precisam, né? A partir... Eu não sei como tá agora, mas geralmente era acima de 220 colaboradores, precisava ter não sei quantos jovens aprendizes. Aí se não tem, paga uma multa, né? Então tem essa questão também de ajudar os adolescentes, né? Que estão entrando aí no mercado de trabalho com esse projeto de jovem aprendiz. Muito legal. E a ascensão para o profissional que é deficiente, né? A ascensão dentro da empresa. Existe algum tipo de, onde não deveria, né? Preconceito? Porque assim, convenhamos, né? Não sei se é por uma questão de competência ou não, mas a gente não vê muitos diretores, muitos superintendentes cadeirantes, né? Ou qualquer outro tipo de deficiência. Isso é simplesmente por uma questão de preparo e competência ou rola a questão de discriminação e você entendeu essa palavra, e preconceito? Olha, pelas empresas que eu passei, graças a Deus, não tinha discriminação e preconceito. Eu acredito que existem diversos profissionais... onde a gente trabalhou, me discriminava. O Leandro Basso falava que eu era gordo. Poxa, Leandro, complicado, né? Mas eu acredito que existem diversos profissionais com deficiência que são incríveis, que realmente são ótimos profissionais. Eu acho que é muito da cultura da empresa mesmo. Já assim, a cultura tá só no papel? O que a gente está fazendo? Se ele é um ótimo profissional, se ele entrega, por que a gente não está cuidando da parte de desenvolvimento? Mas aí puxam outros assuntos, né? Então é muito além do PCD.
Às vezes não é por conta do profissional ou por conta de preconceito, é porque a empresa não está preparada para desenvolver pessoas. Entendi. Então a gente sempre volta nessa questão de desenvolver pessoas. Ou seja, mesmo um PCD ou não PCD não vai ser desenvolvido porque a empresa não está preparada para isso. Exatamente. Exato. Eu já trabalhei em empresas que não conseguiam desenvolver pessoas, que não estavam nem aí para o tema, independente de ser PCD ou não, a pessoa estava ali estagnada há anos. Então é realmente a questão da empresa querer ou não desenvolver pessoas. Olhar para os talentos, né? O Everton é um talento, eu vou reter ele. O que eu preciso fazer para reter o Everton? Reti o Everton, ele ama a empresa, ele ama a DASA, então vamos promover ele. Agora ele vai ser gestor. Agora ele é gestor? Quanto gestor? O que eu preciso fazer para ele continuar se desenvolvendo? Para ele ser um diretor, por exemplo? Então é tudo questão da empresa querer desenvolver as pessoas. Muito legal. E falando agora numa parte também nada polêmico, como que funciona critérios de salário para sua área? Existem pisos, assim, por exemplo, uma pessoa que está entrando na área de TI, né, posso falar com propriedade, que entra ali numa área que geralmente a gente chama de NOC, que é uma área de monitoração, onde a pessoa vai fazer coisas muito importantes, porém mais simples. Então existe um piso para ele entrar naquela área. Existe algo semelhante para a área de RH também, ou cada empresa define o seu? Existe. Na verdade, vai depender também de empresa e sindicato, tá? Então, geralmente, o sindicato, ele manda anualmente lá o bonitinho, né, o papelzinho, e lá ele fala, olha, estagiário vai ganhar tanto, assistente vai ganhar tanto, tem um piso X, mas a partir desse piso, a empresa que define. Então, assim, eu tenho uma vaga de estágio em RH. Dentro ali da minha convenção coletiva, eles dizem que para estagiário eu preciso pagar R$1.000, mas eu não preciso ficar presa a isso. A empresa pode definir. Então a empresa pode pagar a partir de R$1.000, R$1.100, R$1.200, R$1.300, R$2.000 para um estagiário. Então quem vai definir é a empresa, mas geralmente tem pisos definidos pelo sindicato. Entendi. Para todas as empresas isso. Legal. A gente tem na área de TI, tem um site que é ícone para todo profissional, que é o APInfo. O APInfo ele é um site onde as empresas entram, publicam vagas, e aí a gente consegue pesquisar, deixar o nosso currículo, enfim, ele é muito legal. Existe alguma coisa na área de RH também que seja voltada para RH? Na verdade, dentro do RH tem diversas plataformas, né, num contexto geral. Não tem uma plataforma específica para vagas apenas de RH, porque geralmente tem diversas plataformas que oferecem isso, né? Então é mais de você ir pesquisando. Então eu indico que a pessoa quer buscar uma vaga, tem uma empresa X que eu quero trabalhar nessa empresa. Então entra ali no site da empresa ou no portal do Kenobi, do Gulp, enfim, no LinkedIn, pesquise as vagas dessa empresa e entre. Do contrário, Luana, eu não sei. Então vai no Google mesmo, joga e o Google vai te trazer todas as vagas dentro do RH que estão em aberto, mas não tem uma plataforma específica só para a área de RH. O que a gente utiliza muito são grupos de WhatsApp. Então eu indico que você pesquise. Quem entrar na área de RH, pesquisa lá, grupo de RH no WhatsApp. Lá você entra em diversos grupos e a gente vai divulgando diversas vagas. Então a pessoa tem acesso. Então dentro do RH o que acontece muito são os grupos de WhatsApp que ajudam muito nessa divulgação de vagas. Existe, na verdade, como que o profissional de RH ele responde ao assédio do lado bom, né? O assédio para pessoas que querem entrar na área? Então, por exemplo, é bem visto eu entrar, procurar uma empresa, procurar pessoas que fazem parte do RH daquela empresa e falar, olha, eu tenho interesse de trabalhar aí. É bem visto isso pelos profissionais de RH? Ou é muito invasivo? Por mim é super bem visto. Eu tenho várias colegas também que não tem problema nenhum. E novamente aquilo, vai depender do ser humano. Mas isso é muito bom de você abordar sim o RH no LinkedIn, abordar o RH por e-mail. Porque muitas vezes bons profissionais que eu não teria visibilidade vieram falar comigo. Olha, Luana, eu verifiquei que vocês estão com uma vaga assim. Tem como eu compartilhar meu currículo com você? Então fez aquele contato pelo LinkedIn e talvez eu não tivesse acesso pela plataforma, porque quando a gente abre uma vaga, a gente recebe mais de 1.000 currículos para uma posição. Tem a questão que o robô faz uma primeira filtragem, geralmente. Quem então a gente paga deve ter uma prioridade. Exatamente. Então pode ser que o RH não tenha acesso a todos os perfis. Então eu super indico sim que a galera entre em contato com os recrutadores pelo LinkedIn. Óbvio, gente, eu já recebi diversos contatos de assim, me contrata. A pessoa não fala nem bom dia, nem boa tarde.
Então tem toda a questão do cuidado, como eu também sempre tive, né? Então, oi Luana, tudo bem? Eu vi que você tá com uma vaga assim, assim, assim. Especifiquem as vagas, porque o RH geralmente tem mais de uma vaga. Ah, Luana, eu vi que você tá com uma vaga. Mas qual das vagas que eu tenho, sabe? Que te interessa. Então especifica na mensagem: oi Luana, eu vi que você tá com uma vaga na área de RH, eu queria compartilhar o meu currículo com você, se você puder dar uma olhada, pra mim é super bem-vindo, gente. E eu já contratei muitas pessoas que me mandaram e me abordaram no LinkedIn e talvez eu não tivesse acesso se fosse só pela plataforma. Super indico. Muito legal. O Matheus é do grupo da polêmica também, ele quer te colocar na saia justa aqui, ó. Ih, Matheus! Ele falou, ó, LinkedIn é uma ótima forma de procurar emprego ou só mais uma rede social? Olha, Matheus... Ele até mandou aqui, ela já respondeu, mas fica à vontade. O LinkedIn é uma ótima plataforma, sim. Eu já entrei em empresas por conta do LinkedIn, tá? Tem muito isso de ter muito contador de historinha do LinkedIn, gente. Acontece muito, mas eu super indico. É uma boa plataforma, sim, para você conseguir vagas. Você consegue pesquisar as vagas. Fora isso, você tem acesso a diversas informações, a cursos que a galera vai postando. Então eu super recomendo o LinkedIn, mas é sempre de saber filtrar. Eu acho que em qualquer rede social a gente fica aberta, né, a diversas informações. Então é mais de você entender e filtrar o que não é bom e o que é bom. Tem mais uma pergunta aqui, que a Bia, ela está me ajudando, ela está assistindo a gente, está acompanhando pelo Instagram, aí ela está me mandando as perguntas aqui. Então deixa eu ler. Vamos lá, Bia. Pergunta da Francinete Siqueira Martins. Esse Siqueira Martins me sugere que a sua família está assistindo. Exatamente. Um abraço para toda a família da Luana, tá? A Francinete, ela pergunta: gostaria de saber por que algumas empresas não têm profissional qualificado para orientar quando estamos iniciando dentro de uma empresa. A função de muitos é simplesmente a puxada de tapete. É complicado. Ela é do grupo da polêmica também. É mamãe, inclusive. Sua mãe? É minha mãe. Do grupo da polêmica. Um beijo, mãe. Tem a questão de que às vezes a gente entra numa empresa e a empresa não tem o departamento de treinamento e desenvolvimento. Então a pessoa entra ali e não consegue ser desenvolvida, né? Infelizmente essa questão de puxar tapete fala muito sobre as pessoas, né? Infelizmente a gente não tem muito o que fazer sobre isso, é mais ter treinamento e desenvolvimento para treinar e desenvolver essas pessoas, para que elas entendam que não é uma competição, que a galera trabalhando junto consegue entregar muito melhor e ter melhores resultados, né? Então essa questão do desenvolver pessoas sempre acaba tendo um resultado ruim se a gente não investe. Bacana, legal, muito boa resposta. Abraço, viu, dona Francineide? A Ana Kai. Eu acho que é a Ana que trabalha comigo. Não é, não sei. Mas Ana, muito obrigado pela sua pergunta. Ela deixa aqui um tema muito legal. Ela é quase da polêmica. Oi, fala um pouco sobre as sessões de feedback e como a postura do gestor ao realizar um feedback pode motivar ou desmotivar um colaborador. Qual a melhor maneira de ser realizada? Obrigado pela sua pergunta, Ana. Ótima pergunta, Ana. O feedback, ele precisa ser estruturado, o feedback formal, né? Porque a gente tem o feedback informal. O que é o feedback informal? Estamos aqui numa reunião, Everton, gostei muito da sua entrega, você arrasou hoje na entrega com o cliente, na reunião com o cliente, parabéns. Isso é um feedback informal. O feedback formal é uma coisa que precisa ser estruturado. Geralmente a gente indica para os líderes que eles levem tópicos para as pessoas, para saber o que eles vão conversar ali durante aquele feedback. A gente indica que tenha um tempo estruturado para fazer o feedback. Não adianta fazer um feedback em 5 minutos, gente. Você precisa ter um tempo, porque o feedback não é só para o gestor falar para o colaborador. É um momento também do colaborador compartilhar com o gestor como é que o gestor está indo na gestão, né? Então a gente indica que tem esse tempo separado para fazer esse feedback com calma. A gente sempre indica que feedback negativo nunca seja dado na frente de outras pessoas. Feedback positivo você pode dar na frente de outras pessoas, o negativo nunca. E aí a gente indica, né, que ali no momento do feedback o gestor deixe o colaborador tranquilo, confortável, né? Tenha empatia, seja realmente aberto a escutar, a ouvir, né? Ouvir o que o colaborador tem a falar.
geralmente a gente indica que o gestor faça o quê? Olha, a gente está aqui no momento, a gente vai conversar, pode ser sincero, traz as questões que você tem dúvida, eu vou te trazer seus pontos de melhoria, enfim. Feito isso, o colaborador vai falar ali num primeiro momento, o gestor vai falar o que ele precisa desenvolver. Olha, Everton, acho que você precisa desenvolver na questão de organização do seu tempo. Eu não acho que você está sendo produtivo porque você não está conseguindo organizar o seu tempo. Ele colocou o que precisa ser feito, ele precisa trazer exemplos. Por quê? Olha, Everton, eu vi que você ficou muito tempo para entrar na reunião. O que você acha de você colocar essa reunião no seu Outlook? Então você traz o exemplo real do que aconteceu e você traz uma opção de ajuda para esse colaborador. Esse é o papel do líder. Feito isso, a gente identificou isso, isso e isso, aconteceu isso, isso e isso, por isso que a gente está falando desse assunto. Esse é o caminho que você vai seguir. Você quer conversar sobre alguma coisa? Como é que está a sua vida pessoal? Então, no momento de feedback do one-on-one, a gente também indica que o gestor não fale só sobre a parte técnica. Tente entender também sobre a vida da pessoa, que é aquilo que a gente falou, né? Se a pessoa não está bem na vida pessoal, ela não vai fazer uma entrega 100% como ela faria se estivesse bem. Feito isso, finaliza aquele momento se colocando à disposição, né? Olha, Everton, eu tô à disposição. Se quiser conversar comigo, mesmo que a gente não tenha agendado o nosso feedback formal, me liga, tem o Teams, me chama, vamos conversando. Se você tiver qualquer dúvida, eu tô aqui para te ajudar. E finaliza o feedback. Muito legal. Uma resposta mais completa que isso é só em um livro, tá, gente? O Alex colocou uma pontuação aqui muito importante, tá? Principalmente para as pessoas mais novas. Pessoas que têm dificuldade em ser entrevistadas. Acho que isso deve ter muito, né? Sim, sim. Alguma dica para acessar bem uma entrevista? Gente, geralmente, eu vou abrir um segredo pra vocês, tá? O RH tá louco atrás do candidato, tá? E de verdade, a gente fica assim, eu preciso fechar 50 vagas e não tem candidato. A gente fica louco atrás de candidatos. Então, tem as pessoas que são mais introspectivas, isso é super normal. O que eu indico é assim, realmente fique calmo, porque é um outro ser humano que precisa de você. Se você tá ali fazendo entrevista, se ele te convidou para aquela entrevista, é porque ele viu alguma coisa dentro do seu perfil que é interessante para ele e para a empresa. Então tente ficar tranquilo, tente levar como se fosse num bate-papo mesmo. Se você tá vendo que o entrevistador é mais sério, tenta ficar tranquilo, tenta entender também, né, o perfil daquele entrevistador, porque geralmente se você tá na entrevista, ele precisa de você. Tenta mostrar quais são seus pontos fortes, né? O que você pode levar de bom para a empresa. Traga cases reais de coisas que aconteceram no dia a dia, porque o RH gosta muito de ouvir cases reais. Aconteceu isso, isso e isso, Lorena, mas eu fiz isso aqui para fazer acontecer. Então fiquem tranquilos, porque o RH precisa de vocês também, tá? Legal. A Simone fez uma pergunta, e aí eu acho que emenda bem com a pergunta da Letícia Siqueira. É Luana e Letícia? Luana, Letícia, Jéssica, Beatriz, tem diversos nomes. Todos os nomes que você quiser tem. É família enorme. Mas Letícia é irmã? É, irmã. Um beijo, viu, Letícia? Beijo, Lê. Essa sobrinha que eu falei é Letícia e Luana também. Ó. Então já... Aí, o Lele e Lulu. Fica de olho aí no exemplo, hein? Aí a Simone manda a pergunta que eu acho que vem bem de encontro com a pergunta dela. A Simone manda assim: o que você diria para um jovem que está ingressando agora no mercado de trabalho e pensa em cursar RH? Qual o caminho mais certeiro ou por onde ele começar? E aí a Luana coloca: quais os principais desafios que um profissional de RH passa no dia a dia? Acho que uma coisa ali dá para linkar na outra. Isso. Bom, para um jovem que está querendo entrar, né, foi aquilo que eu falei. Deem oportunidades para o estágio, então estagiem. Mas além disso, tem jovem aprendiz de RH também. Então tem muito jovem aprendiz para RH. Então, se você é adolescente, quer entrar na área de RH, procure vaga de jovens aprendizes para o RH. Porque aí o jovem aprendiz, ele já começa a fazer as coisas mais operacionais ali dentro da área de RH, mas ele vai vendo o dia a dia de todos os outros cargos, né? Então ele ajuda o assistente, ele ajuda o auxiliar, ele ajuda o analista, ajuda a coordenadora. Então, querendo ou não, ele vai vivendo ali também no dia a dia de jovem aprendiz muitas coisas que serão muito, muito boas para a carreira, tá? E desafios dentro do RH existem diversos, né? Mas eu acredito que o maior desafio hoje dentro do RH é realmente lidar com os diversos perfis de pessoas. Cada um tem um perfil, então eu vou ter um coordenador que é mais introspectivo, tem uma pessoa que é mais alegre, tem o outro que fala muito mais direto, então você entender qual que é aquele perfil de pessoa e entender como é que você recebe isso. Então tem vários líderes, por exemplo, que são diretos, né? Falam de qualquer jeito.
e é você ter maturidade para entender que é o perfil da pessoa. Então eu acredito que o grande desafio mesmo do RH é entender os perfis das pessoas e ajudar essas pessoas, né? Enfim. Ah, bacana. E ainda com relação à postura do candidato, né? O Matheus fez uma pergunta aqui muito interessante, muito simples e muito interessante. O que nunca dizer numa entrevista de emprego? Olha, não tem uma regra. Interessante essa pergunta. Não tem uma regra específica. Mas uma dica que eu dou é não fale de política. Não fale de política, gente, dentro da entrevista. Não traga o seu viés ali sobre esse assunto dentro da entrevista. Não fique com muitas gracinhas. Você pode rir, pode ser descontraído. Minhas entrevistas geralmente são assim, por exemplo. Eu faço o possível para deixar o candidato confortável. Mas ficar fazendo piadinha para além de um bate-papo leve e gostoso, não faça isso. E em hipótese alguma dê em cima ou qualquer coisa da recrutadora ou do recrutador. É o cúmulo, né? Eu já passei por uma situação dessa e eu fiquei bem assustada porque eu estava dentro de uma sala antes da pandemia com o candidato e ele fez uma brincadeirinha pra além, assim, ele fez uma brincadeirinha ruim e eu fiquei muito desconfortável. Então, eu indico que nunca façam isso. Então, seja você. Seja você, mas eu acho assim... que foge até da questão talvez ali de uma etiqueta de entrevista, né? Exatamente. Entra mais a questão do respeito ao ser humano mesmo. Exatamente, exato. Mas assim, sejam vocês na entrevista. É só não levar muito pro lado de piadinha mesmo. Enfim, você tem que entender o perfil da empresa, entender o perfil do recrutador. Porque tem empresa que é mais descontraída, mas tem empresa que é mais tradicional. Então você também tem que entender quais são os perfis da empresa, quais perfis que a empresa busca. Porque muitas vezes você tá fazendo entrevista pra startup, tá lá todo de terninho, tá tudo sério, mas startup, a galera é toda descolada. Então você pode brincar, você pode fazer uma brincadeira ou outra. Então é você também entender o perfil da empresa pra você sair bem na entrevista. Mas eu sempre indico que assim, não mintam e sejam vocês mesmos. Legal. E assim, dentro da sua experiência, você deve ter muita história engraçada. Muitas. Tem como compartilhar uma ou duas conosco? Tenho. Eu tenho diversas coisas que já aconteceram, mas algumas marcam a gente, né? Então, tem candidato, por exemplo, que não tá muito afim, ele vai por obrigação porque tá precisando e aí acontecem algumas coisas. Então, eu vou trazer só 2 exemplos mais simplesinhos assim. Teve uma empresa que eu trabalhava, né? A gente fazia primeiro momento ali de entrevista e depois a gente aplicava um teste, né? E aí eu fiz a entrevista com o candidato, na sequência eu fui aplicar o teste. Óbvio que na entrevista a gente sempre traz, tá, gente? Pontos positivos e pontos de desenvolvimento daquele candidato. Sempre. A gente sempre precisa fazer esse levantamento. Mas o teste também, ele ajuda a gente a fazer essa análise. Então eu fiz a entrevista ali, né, com o candidato. E aí, na aplicação do teste, eu deixei ele dentro da sala pra fazer o teste, ele falou assim, Luana, eu posso tomar uma água? Eu falei, claro, fica à vontade e tal. Enquanto isso, eu tô aqui na outra salinha, se você precisar de qualquer coisa, pode me chamar. E aí deu 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, nada do candidato. E aí eu bati na salinha onde ele deveria estar realizando o teste, o candidato tinha sumido. Ele foi embora no meio da entrevista, não me avisou, não avisou ninguém. A recepcionista que viu depois pelas câmeras simplesmente sumiu. Então foi bem engraçado, porque você fica, putz, né? Eu achei que o candidato estava terminando o teste, mas ele não estava muito afim. Então, outra dica, gente, se você não está afim, nem vá, porque você vai estar perdendo o seu tempo, um tempo que é precioso, o seu tempo, e também, gente, tem o tempo do profissional que está ali, ele tá te recebendo, ele separou aquele tempo para te receber, né? Então, tem isso também. Então, tenham cuidado também com os profissionais de RH, porque o tanto de gente que falta na entrevista... Inclusive de chamada de vídeo. Essa era a minha próxima pergunta. Inclusive de chamada de vídeo e não avisam nada para RH é inacreditável. Sério? E teve um outro caso, eu tava aplicando o teste também, tinham diversas pessoas, era aquele teste, né, com todo mundo fazendo ao mesmo tempo, e o cara atendeu o telefone no meio do teste, no meio de todo mundo, e ficou lá sentadinho falando no telefone. E aí a gente precisa ter todo um jogo de cintura, né, um cuidado, mas é engraçado porque aí você sabe que a pessoa não está tão preparada e ela não tem nem, né, essa noção de que ela não pode ali naquele momento atender o telefone e ficar conversando com a pessoa. Ele ficou conversando mesmo com a pessoa que ligou para ele. Foi engraçado. Caramba. Mas aí, um ponto que você tocou importante, né, que eu ia tocar também.
Então, acontece muito de profissionais não irem nas entrevistas, confirmarem não irem. Acontece muito. A galera reclama muito no LinkedIn que o RH não dá retorno, o RH isso, o RH para de adivinhar minhas perguntas, você tá fazendo eu perder no roteiro, pô. Mas o RH passa muito por isso de, assim, a gente agenda com o candidato não aparece, não manda uma mensagem para justificar, não tem consideração pelo RH também, gente. Então eu indico assim, se você não tá afim, não aceite a proposta da entrevista. Por quê? Porque o RH pode separar esse tempo para falar com outra pessoa que talvez esteja afim, que esteja realmente precisando. E acontece muito da galera não entrar na chamada de vídeo, não ir na entrevista e não dar nenhuma justificação. Agora, você quer muito a entrevista, mas aconteceu realmente um problema? Fale com o RH. Olha, eu tô muito afim, eu peço desculpas, mas aconteceu um imprevisto, aconteceu isso, isso e isso. Teria a possibilidade da gente remarcar? Se aconteceu alguma coisa, você precisa falar pro RH também. Porque se ele te chamou, novamente, gente, se o RH te chamou para uma entrevista, você tem alguma coisa interessante dentro do perfil que ele precisa. Então ele também precisa de você. Se acontecer algum imprevisto, avisa a pessoa, para a pessoa também não perder o tempo, poder chamar outra pessoa para entrevista, outra pessoa que queira, outra pessoa que esteja disponível naquele momento. E se for o caso, o RH vai reagendar. Eu já reagendei diversas entrevistas, gente, eu já perdi a conta. Então se comuniquem. Bacana. E aí você já deu spoiler da minha próxima pergunta, que é com relação exatamente ao feedback, né? Isso é uma reclamação meio que generalizada, né? Que a RH não dá feedback. Tem um motivo? Assim, ou é um mimimi dos candidatos? Não é um mimimi dos candidatos. É novamente o perfil de pessoa que está no RH. Entendi. Eu sou falar do perfil. Exatamente. Eu sou uma pessoa que eu sempre dou retorno para os meus candidatos. Positivo, negativo, eu sempre dou retorno para os meus candidatos. É muito da consideração com o outro ser humano. Nesse retorno também, eu imagino que deve ter momentos bem... Tem. Bem e, tristes, inclusive, assim, inclusive eu tenho uma história... E assim, eu tinha feito a entrevista com a pessoa, eu reprovei essa pessoa e mandei o feedback, mandei a mensagenzinha agradecendo. E essa pessoa respondeu com um palavrão, me xingando. E aí, nesse momento, dá um alívio, porque eu tô certa. Livrei de uma. Exato, eu tô certa, ainda bem que eu reprovei. E realmente eu tinha reprovado essa pessoa pela parte comportamental. E assim, é só uma reafirmação do meu trabalho, bem feito, sabe? Então eu fiquei super feliz que eu tinha reprovado mesmo, porque a pessoa me xingou no momento que eu dei um feedback negativo pra ela. É a primeira pessoa que leva um FDP e fica feliz, hein? Pois é. É isso. Tem mais uma pergunta aqui do Leandro. O Leandro Lima. Olha, o Leandro Lima está aqui. Leandro Lima é nosso parceiro lá. A pergunta dele é: como são os processos... Nossa, muito interessante. Como são os processos seletivos em casos de níveis como diretores e VPs? Leandro, tudo bem? Pergunta super interessante. São posições extremamente estratégicas, né? Então, a gente precisa realmente entender qual que é a maior necessidade da empresa. Tem consultorias que fazem esse apoio ao RH, tá? Para trazerem profissionais muito bons. Mas é muito de realmente entender qual que é a necessidade da empresa. E aí você tem que entender que esses perfis geralmente são perfis um pouquinho mais difíceis de achar. Então, para uma posição dessa, pode ser que sejam meses, tá? Para encontrar um profissional que seja bom, que esteja alinhado com o que a gente busque. E aí tem todo um processo de perguntas diferenciado, porque são perguntas muito mais estratégicas, perguntas muito mais técnicas. O RH, quando a gente vai fazer recrutamento e seleção, a gente acaba fazendo um estudo dessa posição antes de iniciar o processo. Porque a gente precisa entender o que a gente precisa perguntar. Quais são as técnicas, quais são a parte comportamental e técnico que eu vou precisar trazer. Então, eu vou precisar entender o que a pessoa vai fazer no dia a dia. Quais serão as competências necessárias para essa posição. Então, é muito do RH entender mesmo o que essa pessoa vai fazer ali no dia a dia para fazer a entrevista, mas são perguntas realmente muito técnicas e a entrevista geralmente com diretores, com CFO, são entrevistas que demoram 1h40, 1h30, quando as entrevistas normais demoram aí uma média de 30 a 50 minutos. Interessante, mas aí esses mesmos critérios são aplicados quando vem uma indicação? Sim. Indicação, gente, é muito bom, porque já é uma indicação, né? Então, se a pessoa está indicando é porque tem alguma coisa boa. Mas independente de ser indicação ou não, o RH precisa fazer o papel dele de análise do candidato. É indicação legal, mas eu vou precisar fazer o meu trabalho completo. Porque se eu, só por indicação, beleza, vou aprovar já a indicação, tá tudo certo.
E se a pessoa tiver um problema na parte comportamental seríssimo? Eu aprovei por quê? Só porque era uma indicação? Nem toda indicação é boa, é muito legal, mas nem toda indicação é boa na parte comportamental. Talvez o cara seja fera na parte técnica, mas o comportamental não. Então, o RH precisa, de qualquer forma, seguir lá o roteiro, fazer as perguntas. Mas aí, nesse caso, o RH ele não reprova, ele pontua quem... Eu já reprovei diversas indicações. Indicação é uma indicação. Tipo, olha, Luana, tem um profissional legal, eu acho que vale a pena você conversar. Isso não significa que a pessoa está aprovada. Eu já reprovei diversas indicações. E existe algum tipo de política no RH? Porque, assim, eu costumo até pensar da seguinte forma. Se todas as empresas colocassem em prática o que se fala no LinkedIn, ou seja, se aplicasse a filosofia LinkedIn, Sim. a gente teria outro cenário, né? Sim. Você vê aquelas frases de valorize enquanto está dentro. As historinhas. E aí, só que na prática a gente vê assim, um gestor saindo, dificilmente uma pessoa é promovida. Isso eu falo na prática, né? O RH não deveria se posicionar mais quanto a isso, e assim, no mínimo, questionar o gestor que está fazendo a indicação de por que ele não está pedindo para alguém de baixo subir? Sim, é o papel do RH e geralmente o RH faz isso. Mas para além do trabalho do RH, tem a diretoria, tem a questão do gestor e da gente entender se o time está preparado para aquele novo desafio. Tem muitos gestores que eu vi desenvolver pessoas, que eu vi realmente promover, desenvolver, enfim... mas vai depender mesmo da entrega também do time e da sinergia que o time tem com esse gestor. Então, eu acredito muito nas entregas de assim, mostra suas entregas. O colaborador também, gente, pode cobrar. O colaborador pode cobrar. Não tem essa questão de, eu sou colaborador, eu não vou falar, vou esperar uma promoção. Não, você pode mostrar, só que você tem que levar fatos. Olha, eu acredito que eu posso assumir esse papel porque eu tenho isso, isso e isso. Essas foram minhas últimas entregas. Eu tinha 3 metas para bater no último trimestre, eu bati as 3 metas e ainda trouxe um novo projeto. Então, assim, eu super indico que vocês falem sobre os projetos, que vocês falem sobre as coisas que vocês fazem, porque vocês vão ser ouvidos também. Então, mostra pro gestor o que você está fazendo. Se bem que um bom gestor, ele sabe, ele acompanha o time dele. Mas eu indico para as pessoas que elas mostrem, mensurem mesmo o que elas estão fazendo, para mostrar que elas estão aptas a assumir um novo papel, ou serem promovidos, ou assumirem o lugar do gestor, se for o caso, se o gestor for sair. Mas ainda, se diante de tudo isso, e o gestor que está contratando der uma negativa para o funcionário, obviamente, né, a gente sabe que a gente não vai recorrer a nada... Sim, mas cabe uma ressalva no feedback, imagino eu. Sim, né? sim. E talvez uma pontuação no RH ou não chega a isso? Não é uma boa prática do profissional. Por exemplo, eu ligar no RH e falar, gente, eu fiz tudo isso, chamei meu chefe, eu documentei aqui meu encontro com o meu chefe e ele não me deu a vaga. E vocês falaram que tem um programa de desenvolvimento interno, eu quero uma justificativa. Sim. Pode rolar isso? Pode, deve rolar. Então, se você tem todas as justificativas, você mensurou seus resultados e o líder não tá te promovendo, a gente vai tentar entender o porquê que ele não tá te promovendo, por que ele não tá te levando para esse papel, por que ele não tá querendo desenvolver essa pessoa. E aí o RH precisa sim ter um papo com o líder para entender. Se o líder trouxer pontos que estejam ok, beleza. Olha, Luana, ele fez essas entregas, mas dentro dessas entregas aconteceu isso, isso e isso. Ele tratou mal o cliente, ele tratou mal a equipe, ele não está preparado comportamentalmente. Então, o líder vai trazer o ponto de vista dele. Mas se o líder não tiver o que falar, tipo, Luana, realmente aconteceu isso, mas eu não tô com budget pro departamento. A gente precisa proteger esse colaborador, porque senão a gente vai perder. Sim. E não é isso que a gente quer reter talentos, né? Então, se o cara é um talento, a gente precisa mostrar. Se o líder não tem o que falar e o cara é um talento, ele mensurou, tá tudo certo, a gente vai sentar com o líder, vai mostrar tudo aquilo e a gente vai fazer o possível para desenvolver essa pessoa. Muito bom. Pergunta da Bia. Cadê? Bia. Se o candidato vai numa entrevista e passa, né? Ele é aprovado. E no dia que é para começar, acontece o imprevisto. Como o RH vê isso? Já aconteceu comigo, tá, Bia? Aconteceu muito, Bia. E novamente, se a pessoa iniciou, se a gente aprovou a pessoa e ela vai começar, a gente quer muito aquela pessoa lá. E já aconteceu comigo, não foram 1, nem 2, nem 3 vezes, tá? Aconteceram diversas vezes.
E quando a gente contrata a pessoa, porque a gente quer ela lá. Ela tá dentro do que a gente precisa na parte técnica, na parte comportamental. Então o RH vai entender. Eu já entendi diversas vezes, não se preocupa. Já teve caso da pessoa ir iniciar, bater o carro e não conseguiu iniciar no dia, iniciou no outro dia. Exato. Então é muito de entender mesmo o que a pessoa tá passando. E assim, a gente precisa daquela pessoa. Tá dentro da parte técnica e comportamental, a gente aprovou. Independente do que aconteceu no seu primeiro dia, a gente quer você lá. Então é muito do RH também ter esse cuidado, empatia, novamente, enfim, e só alinhar com o gestor. Olha, fulano ia iniciar hoje, aconteceu isso, mas amanhã ele tá aqui. Então é de mostrar pro gestor segurança de que assim, essa pessoa, ela vai vir trabalhar com a gente, mas aconteceu um imprevisto, não é porque ela não tem comprometimento, é porque realmente bateu o carro, enfim. Deixar o líder ali que tá precisando dessa pessoa seguro. E aproveitando o gancho da pergunta da Bia, eu já faço uma minha também. Qual que seria a melhor forma ou a melhor postura para um profissional que aconteceu exatamente esse cenário da Bia? Foi na entrevista, passou, só que aí passou uma semana, ele já tinha feito um processo lá atrás que ele tinha esquecido e chamaram ele. Como que é uma boa forma desse profissional chegar e manter as portas abertas para aquela empresa? Acontece, gente, já aconteceu muito comigo, o RH sofre quando o candidato desiste da posição, nossa, a gente sofre muito, mas eu indico que a pessoa, né, agradeça a oportunidade, né, mostre o porquê aceitou a outra oportunidade. Olha, Luana, eu tô aceitando a outra oportunidade, porque nesse momento, essa oportunidade vai me dar isso, isso e isso, que talvez hoje a sua empresa não consiga, ou a remuneração é melhor, por mais que a sua remuneração é boa também, mas esse pacote de benefícios nesse momento me atende melhor, enfim, mas eu gostei muito da empresa, eu queria realmente ficar à disposição, se em algum outro momento surgir alguma outra vaga que esteja mais aderente ao que eu estou buscando agora, eu queria que você considerasse o meu perfil, é de conversar mesmo. Entendi. E já aconteceu de eu ter contratado uma pessoa, no último momento ela desistiu para ir para outra empresa, em outro momento a gente abriu outra posição e ela veio trabalhar com a gente. Entendi. Então o RH ele é meio que assim, se você fizer certinho, a gente não guarda mágoa de você. Exatamente. Exato. Agora se a pessoa não deu nenhuma justificativa, xinga quando a gente dá feedback negativo, aí não tem como a gente considerar para outros processos. Entendi. E as empresas, elas são receptivas em receber ex-funcionários? Sim, vai depender muito do perfil da empresa. Sim. Isso. Atualmente eu estou numa empresa que contrata diversos ex-funcionários. Até mesmo porque um ex-funcionário, ele já entende como a empresa trabalha, ele já entende como é que é o dia a dia, ele já traz uma bagagem anterior, né, de como que era, do que ele precisa entregar. Então, é muito da cultura. Atualmente, realmente, a empresa onde eu trabalho toda hora tá trazendo ex-colaboradores, né? Porque também é uma empresa de comunicação e marketing, né? Então tem essa coisa que é específico, mas depende da cultura da empresa. E é super, sério, super indicado, gente. Porque quando você traz um ex-colaborador, ele já sabe o que precisa entregar, ele já conhece a empresa, né? Então é um jogador que já chega realmente já jogando. Já chega pra marcar, já. Exatamente. Muito bom. Tem a última pergunta, tá, pessoal? Da noite, porque... Vamos ver quem vai fechar com chave de ouro. A gente começou, a previsão era aí uma hora e meia de programa e já estamos aqui a 1h e 42 minutos de programa, de um excelente programa, olha né? Que legal. Muito conteúdo. É o Fábio Silva, Fábio F. Silva. Fábio, obrigado aí pela sua pergunta. Fábio, obrigada. Com a sua experiência em RH e contratações de novos funcionários para uma empresa em fase de expansão, é prejudicial pular etapas para contratar familiares para a minha empresa? Olha, Fábio, é uma pergunta Grupo do polêmico. O ideal é que a gente realmente contrate, ainda mais uma empresa em momento de expansão, o ideal é que a gente contrate pessoas que estejam alinhadas com o que você precisa. Então, vou trazer um exemplo. Você precisa de vendedores. Você precisa trazer pessoas que tenham competências técnicas e comportamentais para fazer vendas. Se dentro da sua família as pessoas têm essa competência, ok, não tem problema. O que você precisa buscar é pessoas que consigam te atender nesse quesito, tá? É sua empresa, né? Você pode trazer seus familiares, mas você tem que ter todo esse cuidado de assim, vendas. Então a pessoa precisa ter uma boa comunicação, a pessoa tem que conseguir vender, a pessoa precisa conquistar o cliente, tem que ter essas competências. Agora, você vai contratar um familiar só por contratar um familiar?
pode ser que não dê certo, né? Mas aí, pegando o gancho aqui na pergunta do Fábio, as empresas no geral, elas são reticentes a contratar familiares? Eu imagino, assim, eu já trabalhei com um irmão meu, né? E assim, você ver um superior dar uma bronca numa pessoa é totalmente diferente de você ver o superior dar uma bronca numa pessoa da sua família. Exato, é incrível. Exato. Então, ainda tem essa reticência ou o mercado é tão aquecido que as empresas já estão abrindo mão disso? Olha, das últimas empresas que eu passei, tinha essa regrinha de não contratar familiar. Geralmente tem, né? Tem, sim. Ou contratar, por exemplo, eu tenho diversas filiais. Para a nossa filial, você não pode ter familiar, mas pode ter um irmão aqui, o outro irmão em outra filial. Então, acontece muito isso, né? Então, geralmente, as empresas realmente, para a mesma filial, por exemplo, não contratam familiares. Entendi. É mais uma questão também de dar oportunidade para as outras pessoas. É uma questão de assim, se o Everton trabalhar com o irmão dele, talvez o Everton tome mais cuidado com o irmão dele e não cobre tanto como cobraria de uma outra pessoa. Então tem toda essa questão em jogo também. Então tá bom, Lu. Foi um prazerzaço. Obrigada, receber você Everton. aqui. Foi um prazer estar aqui também. Tem um último comentário aqui da Luciana Moreira. É sua família? É amiga. Ela mandou orgulho de você, Lu. Ai, Lu, obrigada. Orgulho de você, Saudade. que Deus abençoe. Amém. Então, de novo, muito, muito obrigado. Acho que assim, superou muito minhas expectativas. Que bom, fico feliz. Agradeço a cada um aí que colaborou com a gente, que enviou suas perguntas. E essa é a ideia do nosso programa. Então, eu imagino que aqui tem muito conteúdo, né? Para uma pessoa que está aspirando aí a carreira de RH, para poder pautar suas decisões, para poder servir como base ali. Então, aproveite, compartilhe, né, se inscreva em nosso canal. Toda segunda-feira a gente vai ter um programa com um profissional diferente. Então, vamos ter aí uma base de dados que vai ajudar você a ter melhor direcionamento sobre a sua carreira. Por último, olha para sua câmera e deixa um recado para quem está nos assistindo. Gente, primeiro eu queria agradecer, Everton. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, de falar dessa área que eu amo tanto. Você que está aqui assistindo, se você quer entrar para a área de RH, a dica que eu dou é assim: se realmente você gosta de pessoas, vem pro RH, porque a gente precisa cuidar das outras pessoas, a gente precisa desenvolver pessoas, a gente precisa mudar a vida das pessoas e uma atitude nossa realmente pode fazer diferença. Então vem para esse departamento que tem muito sofrimento, mas tem muita alegria e muito amor, gente. É gratificante. Com certeza. Então é isso. Em breve a gente vai lançar o nosso canal de cortes, né? Para quem não sabe, é uma modalidade nova que está aí no YouTube. Então a gente pega o programa inteiro e faz pequenos cortes para que você possa acompanhar durante o dia. Né? Você que não tem tempo aí para tirar essas 1h40 que a gente ficou conversando aqui. E a gente vai divulgar esse canal também muito em breve. Ok? Agradeço a todos. Tchau, gente. Obrigada. Tenham todos uma excelente noite. Muito, 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 muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau.